Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019. Está no ar mais um Lado B do Rio. Sou o Cício Canete, diretamente dos estúdios Carlos Marighella, na bela Salvador. E dou meu olá aos panelistas de sempre. Olá, Fagner Torres. Estava passeando aí, fazendo uns trabalhos e conhecendo outras esquinas da vida. Estou de volta e com um convidado espetacular para a gente falar sobre um dos temas do momento. É impossível ser um tema só no momento no Brasil, né? O Brasil é a terra dos fatos inusitados diários, né? Então, de volta para falar sobre um dos temas do momento. Tem alguma batidazinha de limão aqui para poder ilustrar o nosso programa? Já que Mas apreciamos. Já que o tema do programa. O tema do programa curtia muito e também cantadores de feira, né? Então, vamos lá. Passar a palavra para a galera. Olá, Daniel Soares. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento para quem está ouvindo. E eu também era crítico de futebol em Copacabana, né? Vamos seguindo. Caio Belandi, me diga uma coisa. Você poderia dizer que ama o convidado de uma maneira hétero? A gente vai entrar nesse assunto depois. Bom momento aos ouvintes, aos colegas. Eu realmente tuitei, né, dizendo que estaria muito emocionado de estar com o convidado que está aqui na minha frente. Pela minha referência no jornalismo, né, eu que sou formado em jornalismo, mas sou limpinho, tive boas referências, né, alguns dos meus ídolos. Um deles é o Juca Kfouri, que eu sempre falo. O outro é o Lúcio de Castro, personagens que a gente tá devendo, que a gente quer trazer aqui também. E o outro é esse convidado surpresa, né? Vamos anunciá-lo daqui a pouco. Então, realmente, estou muito emocionado de estar aqui, realmente, e muito ansioso. E, enfim, o tema também que ele veio falar, principalmente também, é um tema muito, muito relevante atualmente. Então, sobre o paixão hétero que você falou, né? Isso aí é outra história. Digamos que é uma referência mesmo na profissão. Queria mandar uns recadinhos aqui. Primeiro para o Anderson Cardoso. O Anderson Cardoso é um ouvinte nosso, lá do Catete. E eu encontrei ele num lugar que eu jamais esperaria encontrar um ouvinte. Um bloco topzera em São Conrado, de pagode retrô. Então eu que sou muito julgado por gostar de lugares burgueses, etc. Tô tentando... São Conrado... tô tentando me desapegar. E era bloco, né? Enfim. E aí o Anderson tava lá também. Chegou, me reconheceu, tá bem legal. Fiquei bem feliz dele estar lá. Então, Anderson do Catete, um abraço pra ele. Queria mandar um abraço também pro Léo Gomes, lá de São Bernardo, um ouvinte nosso antigo, que já escreveu pela gente. Ele pediu um alô lá porque ele é lá de São Bernardo e a Ford anunciou o fechamento da fábrica, que é algo que impacta diretamente na vida de vários trabalhadores e da cidade, né? E aí teve até gente que, enfim, comemorou porque Lamentável. Bolsonaro teria ganho lá na cidade. Enfim. Não foi isso, não. A comemoração foi porque o Haddad e a Manuela foram mal recebidos na Pior ainda. Nem verdade era. Né? Pois é. Pior ainda. Na verdade, isso mostra como o Brasil hoje é um país que é um poço de ressentimento. Eu acho que esse é um dos motivos pra gente não conseguir alcançar a classe trabalhadora, né? Exatamente. Então, assim, a gente aqui que fala muito, que às vezes fala bem feito por algumas coisas aí. Nesse caso específico, né, trabalhadores operários metalúrgicos reais, né, de origem, realmente não dá pra zoar muito. Então, um abraço pro Léo. E eu tenho uma recomendação também para os ouvintes do SDT, o Som das Torcidas, na bancada da semana passada, falando sobre a privatização do Pacaembu, falando sobre a elitização dos estádios. Foi muito bom mesmo. E o Som das Torcidas também, o tradicional, né, que falou sobre as vitórias dos argentinos. Resolveu zoar a gente. E resolveu zoar a gente, então mandar um abraço lá para os meninos, ouçam também. E por último, para a gente seguir o programa e apresentar o convidado, eu queria falar sobre o Clube de Regatas do Flamengo. O que o Flamengo está fazendo, o que a diretoria do Flamengo, o senhor Rodolfo Landim, representante, como presidente, está fazendo com o Flamengo, é algo que eu jamais pensaria que fosse acontecer. O Flamengo, só para contextualizar, para quem não está sabendo, o Flamengo agora, quinta-feira, recusou uma proposta feita pela família dos 10 meninos que morreram. O Ministério Público representando as famílias. Com o Ministério Público e a Defensoria, né?
de tentar resolver. Basicamente é o seguinte, o Flamengo ofereceu 5 milhões e as famílias querem 52 milhões. O Flamengo tem um faturamento previsto para esse ano de 700 milhões. O Flamengo pagou 56 milhões pelo jogador chamado Arrascaeta. O Flamengo pagou 50 milhões pelo Vitinho. O Flamengo tem 10 ou 12 milhões de folha de pagamento para o futebol por mês. Eu acho que isso não tem preço. Eu acho que o que está acontecendo agora é muito grave. É o maior vexame da história do Flamengo, de um clube que passou por alguns vexames no esporte, no futebol e etc. Mas isso é muito grave, né? Tá jogando a imagem. Eles que prezam tanto por imagem, né? Tá jogando a imagem do Flamengo no lixo. O branding da marca tá jogando no lixo. É um clube que não precisa fazer isso. Da Vale, como compararam aí, ou da Boate Kiss, a gente espera essa merda mesmo, né? São empresas que querem lucro, que querem o capital acima de tudo. Do Flamengo, um clube social, a gente não espera isso. Então, assim, é importante dizer, primeiro, que é a diretoria que está representando esse Flamengo, né? O Flamengo coletividade, o Flamengo torcida é uma coisa separada, como a gente já falou no programa passado. Entretanto, esses dirigentes representam o Flamengo. Eles foram lá eleitos pela 2.000 sócios lá, que representam o Flamengo. Então eu quero que os sócios do Flamengo, que representam também 40 milhões de torcedores, botem a cabeça na consciência, a mão na consciência e pensem e cobrem desses caras. Os torcedores idem e os conselheiros também, aqueles 500, 200 conselheiros também. Isso que está acontecendo com o Flamengo, representado pelo Landim e por tantos outros, é gravíssimo e só mostra como o futebol foi engolido pelo neoliberalismo, digamos assim. O capital não poupa ninguém, não pouparia o futebol. Mas é só para a gente passar a palavra para o Mário, nosso convidado, né? Eu quero só mandar um abraço para o ouvinte Túlio, também, que me reconheceu no aeroporto aí nos últimos dias e mandou um abraço. Olha a loucura, é um aeroporto fora do Rio, não foi no Rio. O lado B do Rio está internacionalizando a marca. Pois é. Bom, hoje temos o prazer de receber no estúdio jornalista, escritor e autor do livro Marighella, o guerreiro que incendiou o mundo. Mário Magalhães, desculpa pelo erro, mas enfim, a gente lê errado às vezes. Muito bem-vindo, Mário. Eu que agradeço, gente, aí o convite, é um prazer estar aqui com vocês, nessa praça mítica do Rio. Morei muitos anos aqui pertinho, na rua Marquês de Abrantes. E para começar com uma provocação sobre como a história é trapaceira, mesmo quando a gente se engana sem querer, batida de limão. Carlos Marighella, o baiano, era abstêmio, ele não bebia álcool. Esta matéria, esta capa da Veja de novembro de 1968, é um exemplo clássico de fake news, que é um eufemismo, ou de mentiras para construir uma determinada imagem. E qual era essa imagem? A imagem de um malandro? É o seguinte, a matéria na Veja, quando a biografia que eu escrevi foi lançada em outubro de 2012, a revista Veja, por meio do jornalista Augusto Nunes, publicou uma resenha de 2 páginas dizendo o seguinte: o autor é qualificado, tem essa qualidade, mas é incrível que ele tenha dedicado 9 anos a escrever um livro sobre a vida de alguém inexpressivo. Esse alguém inexpressivo, Carlos Marighella. Aí, curiosamente, vamos lá. Se o Marighella é um personagem histórico inexpressivo, por que a revista Veja gastou 2 páginas com o livro? Segundo, Marighella foi dos primeiros, ou o primeiro personagem que foi capa da Veja, recém-lançado, foi lançado em 68 a revista, ele foi capa da Veja vivo em novembro de 1968 e morto em novembro de 1969. A capa da Veja, em 68, essa capa, gosta de batida de limão, vai para a praia ver a pelada, comentar a pelada, ela ocorre depois que o Marighella é flagrado numa ação de um roubo de um carro forte do Instituto de Previdência do Estado da Guanabara, aqui no Rio, e é declarado pelo ministro da Justiça, um tipo sinistro chamado Gama e Silva, o Gaminha, ele é declarado no QG do 2º Exército em São Paulo, o inimigo público número 1. E a Veja faz uma matéria em que o resumo é o seguinte: o Marighella era um fanfarrão, um aventureiro. Então, o que a revista publica na capa? Que gosta de batidas de limão. Como se gostar de batida de limão tivesse algum problema. Só que ele era abstêmio. Como sabia quem saía com o Marighella, pedia chopp, e lá estava o Marighella bebendo
uma água, um leite, uma Coca-Cola, qualquer outra parada que não tivesse álcool. O Marighella já era perseguido pela polícia desde que ele deixou a prisão em meados de 64, no dia 31 de julho de 64. Dias depois foi emitido um novo mandado de prisão. Ele não ia dar mole para ficar circulando em Copacabana para palpitar em pelada. E a matéria, aí o que é mais grave, ela tenta uma desqualificação moral dizendo coisas do tipo Marighella é amante ao mesmo tempo de uma mãe e de uma filha, o que é mentira. Quem conhece a história sabe que é mentira. Mas, ou seja, essa capa da Veja, o propósito dela era de dizer, olha, esse cara aí, ele é um brincalhão. Ela tem não só um toque simpático com a ditadura, mas ela também expressa a visão que determinados setores da esquerda brasileira tinham em relação à luta armada e ao seu nome de maior projeção, que era o Marighella. Mas, voltando ao começo do Marighella, só para a gente botar tudo nos trilhos, da onde veio esse desejo por justiça social e de onde nasceu o interesse dele pelo comunismo? Cara, a Bahia tem um jeito, e esse jeito pegou o Marighella de cheio. O Marighella nasce num estado marcado pela história de rebeliões por liberdade, pela democracia, sobretudo pelas revoluções negras. Vamos lembrar o seguinte, aqui no Rio, a celebração, no Rio, em quase todo o Brasil, a celebração da independência é no dia 7 de setembro, 1822. Na Bahia, é no 2 de julho de 1823. Aliás, 2 de julho, que deveria ser ainda hoje o nome do aeroporto de Salvador. Sim. Não Luiz Eduardo Magalhães, que a gente chega no aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, passa na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, no viaduto Luiz Eduardo Magalhães, e tudo é Luiz Eduardo Magalhães. O Além, né? O aeroporto Além. Aeroporto Luiz Eduardo Magalhães. O pessoal chama assim. Então, o Marighella nasce nessa terra. A maior rebelião urbana negra contra a escravidão da história das Américas ocorreu em 1835 na Bahia, e ela foi comandada por malês. Malês eram os africanos do norte da África, negros e islamizados, muçulmanos. E o Marighella, tudo indica, era um descendente de Haussás, que eram negros componentes dos malês. Então, ele tem essa história. E o pai do Marighella não era anarquista, isso é mentira. Ele era patrão, ele era dono de uma oficina, mas ele tinha alguns traços libertários muito intensos. Um deles era a rejeição à igreja. Era muito forte no pai do Marighella. Bom, já a mãe não saberia viver se não existissem padres. Então, é nesse mundo que o Marighella vai crescendo, e quando ele se aproxima da militância, quando ele chega a uma célebre escola chamada Ginásio da Bahia, na qual ele entra em 1928, e 3 anos antes a escola havia sido reformada por ninguém menos do que Anísio Teixeira, tido por muita gente como o maior educador da história do Brasil. Quando Marighella entra em 31 na faculdade de engenharia, ou seja, na velha Escola Politécnica da Bahia, no curso de engenharia civil, aí ele entra direto na militância pela democracia e por direitos. Então, em 1932, ele é preso a primeira vez, ele não era comunista. Ele apoiava a rebelião paulista pela constitucionalização do Brasil. Lembremos, Getúlio Vargas tinha chegado ao poder em outubro de 1930 e prometeu constitucionalizar o país. 2 anos depois, ele estava governando como um ditador. Então, Marighella participa dessa mobilização no dia 22 de agosto, vai em Cana com mais 500 alunos. Não é verdade que ele foi preso porque fez um poema, mas nos 2 dias em que ele ficou na prisão, ele faz um poema violentíssimo contra o interventor do Getúlio Vargas, que era um cearense, hoje célebre, chamado Juraci Magalhães. E o Juraci promete triturar os ossos do estudante Marighella quando ele sabe o que o Marighella tinha feito a partir de um poema do Castro Alves. Pô, ele acaba com o Juraci. E aí a vida do Marighella, quer dizer, ele vai mergulhando na militância política, se une à juventude comunista e, em 1934, como eu consegui saber, numa autobiografia que o Marighella escreveu em espanhol em Moscou, ele se integra ao Partido Comunista. Mas o Marighella, quer dizer, ele tem a Bahia, ele tem o pai e ele tem a mãe, que é curioso, porque
de certo modo, a militância política ela implica certas abnegações, certa entrega e certas crenças que, de algum modo, não é automático, mas de algum modo lembram, às vezes, a religião. E ele mesmo vai tratar disso depois que ele descobre os crimes do Stalin e tal. Tem um capítulo do livro chamado O Mundo de Stalin. E quando eu escrevi, o que me ocorria é o seguinte, era um capítulo mais ou menos assim, como tanta gente boa conseguiu acreditar em certas coisas por tanto tempo. Mas é isso, Marighella foi o mundo dele, foi a Bahia. Gente, a Bahia é outro papo. E é na Bahia que ele começa a militar. E em outubro de 1935, ele já tinha, em 1934 ele abandona a faculdade de Direito, porque queriam prendê-lo. E em outubro de 1935 ele vem para o Rio, onde ele vai estar quando ocorre o Levante de novembro de 1935, que passou a história como intentona comunista. Intentona quando perde, a revolução é quando ganha. E da qual ele não participou. Porque os civis, militantes civis do PCB, do Partido Comunista, praticamente não foram chamados para aquela revolta que era tipicamente uma revolta tenentista ainda, com aquela pegada dos anos 20. E aí, apesar de não ter participado, ele era militante de um partido clandestino, em 1º de maio de 1936, ele vai ser preso na Lapa, vai ser levado para a Rua da Relação, naquele prédio que existe até hoje, com inválidos. Sede da Polícia Civil. Ali era a Polícia Central na época, né? E ele é torturado entre a Polícia Central e a Polícia Especial, que ficava no Morro de Santo Antônio, ali na Avenida Chile, né? Um morro que acabou, né? Foi desmontado, serviu para aterrar ali a Bahia. E, bom, em síntese, é assim que ele começa a militância. Uma coisa que quando eu li o livro, eu vou ter alguns erros do livro, porque eu li o livro na época do lançamento, em 2013 e tal. Alguma coisa fica na memória. Mas uma coisa que chamou muita atenção, e aí para manter a ordem cronológica, já que falamos do jovem Marighella, dele entrar para o Partido Comunista até a prisão dele em 1936, ele vai cumprir a sentença dele em Fernando de Noronha, né? Junto com tantos outros comunistas e com os integralistas que chegam depois do levante integralista de 38. E eu achei muito interessante aquela passagem do livro, que os comunistas, eles no pavilhão deles, eles criaram uma pequena comuna, quase praticamente, né? Negociavam de forma coletiva com a direção do presídio e, de forma coletiva, implantaram uma série de melhorias no presídio e na ilha, no entorno, né? Criavam galinhas, melhoraram a alimentação, diminuíram os índices de escorbuto. Queria que você falasse um pouco sobre essa experiência da organização. Comuna de Noronha. Da organização dos presos comunistas no presídio de Fernando de Noronha. Para quem não sabe, o Paraíso, Parque Nacional de Fernando de Noronha, era uma colônia penal, né? 400 quilômetros Oceano Atlântico adentro, e a diferença para o pavilhão dos integralistas. No século anterior, quem tinha sido preso em Fernando de Noronha tinha sido o Bento Gonçalves, né? O Marighella é preso. Bom, ele, como eu falei, ele foi em cana aqui em maio de 36. Ele foi solto em julho de 37, graças a uma anistia parcial chamada macedada, porque o ministro da Justiça era o Macedo Soares. Ele vai para São Paulo, organizar o Partido Comunista em São Paulo, e vai em cana em meados de 39. Tem o episódio da fuga das galinhas, né? Dos galinhas verdes. A revoada das galinhas verdes. A revoada das galinhas verdes, a Batalha da Praça da Sé, ela ocorre no dia 7 de outubro de 34. Foi antes. Em São Paulo, quando, num raro momento de sua história, a esquerda brasileira se une contra o nazifascismo. E quando os integralistas entraram com suas colunas, imitando as colunas militarizadas do fascismo italiano e do nazismo alemão, foram recebidos com uma salva de tiros da esquerda que os esperava, e houve um grande tiroteio. Os integralistas estavam também armados. O célebre militante socialista e o maior crítico de artes plásticas da história do Brasil, Mário Pedrosa, foi ferido. Houve mortos de ambos os lados. A polícia, claro, a polícia política atuou ao lado dos integralistas. Isso foi em 1934, Marighella estava ainda na Bahia, né, a Batalha da Praça da Sé. Tem um livro da editora Veneta, que se chama A Revoada dos Galinhas Verdes. Eu confundi, achei que já era nesse período de 37 que ele tinha ido para São Paulo. Não. Quando ele vai para São Paulo organizar o partido, e em 39 ele vai em cana, e no dia 1º de maio de 40, ele é embarcado no Rio, num navio rumo
a Fernando de Noronha, que tinha se transformado num presídio político, mais uma vez. Ele vai, em 42, por conta da cessão de Fernando de Noronha para os americanos para a guerra, ele vem para Ilha Grande, ele e os outros presos políticos, onde ele vai ficar até abril de 45, na anistia, 18 de abril de 45. Então são 6 anos de prisão nessa temporada. E essa passagem, mais ou menos o que houve assim, em Fernando de Noronha e na Ilha Grande, foi um acordo dos presos com o diretor do presídio, que também não queria, era um sujeito, é difícil dizer isso, porque vivia-se o Estado Novo, uma ditadura, mas dentro do Estado Novo não era um sujeito mais casca-grossa, ele se chamava Nestor Veríssimo, ele era tio do Érico Veríssimo, ele inspirara um personagem do Tempo e o Vento, acho que Tiburcio, se a memória não falha, e houve um acordo. E o acordo era mais ou menos uma autogestão, e que inclusive fazia parte do acordo não fugir em Fernando de Noronha. Teve gente que desrespeitou e tomou porrada, né? 2 presos. O famoso militante comunista Gregório Bezerra tentou ir embora e fez uma embarcação ali muito precária na primeira onda, né? Não deu certo. E o curioso, né, dessa auto-organização, eles jogavam muita bola, né? Aqui um espaço de amantes do futebol. E o apelido do Marighella em Fernando de Noronha era Bicão Siderúrgico, porque ele jogava na zaga, o chute dele era muito forte, era um zagueiro que não era violento, mas também não tinha assim, não era um gamarra, não tinha maior sofisticação, sabe? Não era um Franco Baresi. Então, e como ele dava muita palestra sobre a importância do Brasil criar uma indústria siderúrgica, aí os caras botaram apelido no Marighella de Bicão Siderúrgico. E também estavam em cana em Fernando de Noronha, um grupo bem mais diminuto, os integralistas, nazifascistas, que tinham atacado o Palácio Guanabara, né, residência do ditador Getúlio Vargas, em 1938, e tinham ido para lá. E tem um episódio, que é um episódio impressionante da história, está no livro, que é a noite em que chega a notícia de que os nazistas, na Operação Barbarroja, invadiram a União Soviética. E houve uma grande festa entre os integralistas e um tremendo baixo astral entre os militantes de esquerda, que eram sobretudo comunistas, mas não eram só comunistas. A Aliança Nacional Libertadora, que era um frentão de 35, né, era muito mais ampla do que o Partido Comunista. Voltando um pouco, dessas mentiras que o balanço que eu faço assim, da imagem do Marighella, da disputa histórica hoje, é o seguinte: uma certa historiografia tentou eliminar o Marighella da história nacional. Por décadas conseguiu, fracassou. Qual é o empenho dela hoje? É tentar fraudar a história para impedir que cada um tire as suas próprias conclusões, forme o seu próprio juízo sobre a figura do Marighella, as ideias que ele cultivou e as ações que ele empreendeu. Não acho que ninguém é obrigado a gostar, nem a desgostar do Marighella. Mas uma coisa que se escreve hoje no esgoto é que o Marighella foi torturador ou pregou a tortura, tentando compará-lo com um monstro chamado Carlos Alberto Brilhante Ustra. Você quer falar? Não, é que eu vou. Quando você terminar, eu vou perguntar. E é o seguinte: de 1º a 21 de maio de 1936, o Marighella foi torturado quase sem cessar. E é descrito no livro, houve uma CPI que investigou esses crimes do Estado Novo. E o Marighella sempre se opôs à tortura. Os torturados na história foram os aliados do Marighella, torturados por agentes do Estado. Então isso é uma coisa importante, porque a gente fica ouvindo, o filme do Wagner Moura foi financiado pela Lei Rouanet. Jornalistas escrevem isso. É tão simples para um jornalista, se não quiser mentir ou difundir informação falsa, é assim: Google escreve Ancine, de Agência Nacional de Cinema, Ancine Marighella, clica, vem a lista de links, vai no primeiro link, mais alto. Lá está a prestação de contas atualizada dia a dia do filme Marighella. Tem uma lei ali, que é /1991, que é a Lei Rouanet, que leva o nome do secretário de Cultura do governo Collor. É uma lei de 1991. Não houve autorização da Ancine, nem lhe foi pedido para que o filme pudesse fazer a captação legítima e legal, diga-se de passagem, por meio da Lei Rouanet. E aí as mentiras, né, vão se espalhando. Essa semana, qual era o papo?
O filme é tão horrível que não ganhou nenhum prêmio no Festival de Berlim. Bizarro. Olha, é o seguinte... Se tivesse ganho, seria surpresa, inclusive. Não, seria ilegal. Porque, é o seguinte, ninguém precisa saber o que significa hors concours. Ninguém tem a minha idade para se lembrar dos concursos de fantasia no carnaval, no momento em que Clóvis Bornai e Evandro passaram a ser hors concours. E, aliás, o Bornai era um grande sujeito, porque o Bornai, ao contrário do que as pessoas pensam, não era um ignorante, ele era um museólogo, um homem ilustrado, com uma formação sofisticada, um tremendo boa praça. Então, o filme Marighella concorreu como hors concours. Se ele está fora de competição, ele não pode ser Ele não pode ganhar prêmios aos quais ele não concorreu. Aí, se ele ganhasse um prêmio, seria um escândalo. Até ganhou um prêmio, mas de uma associação de críticos, e aí é outro papo. Sim. Bom, sobre isso que o Mário falou, da questão do Brasil ter o hábito de reescrever a história, é fácil entender isso, né? O Brasil é um país que tem... A Mangueira, né, atualmente está com um enredo fantástico, que, na minha opinião, é o segundo melhor depois da Clara Nunes, óbvio, mas é... Clubismo. É clubismo, total. A Mangueira fala muito, está falando sobre isso, né? Você imagina o que é um país enaltecer, né, a história de Marighella, enaltecer a história, sei lá, de Maria Felipa, enaltecer a história de Zumbi dos Palmares, enaltecer a história de Marielle Franco, né? São personagens inspiradores. Imagina se o povo resolve se inspirar nesses personagens, né? A elite, a burguesia brasileira teria grandes problemas, né, se isso acontecesse. Então, é normal, entre aspas, que o Brasil tente reescrever a história dos seus heróis, né, de maneira deturpada, né? Enquanto Marighella, a história dele é deturpada, Duque de Caxias, que envenenava crianças paraguaias, é tido como o herói nacional. É assim que funcionam as coisas no Brasil, né? Mas eu queria falar com você, ô Mário, seguinte, avançando um pouquinho, porque é tão pobre o debate da direita brasileira em torno da história do Brasil, né, que o Marighella ele é pintado muitas vezes apenas como um cara guerrilheiro que que lutou dentro da institucionalidade o quanto pôde. Né? Que o PCB nunca estava na institucionalidade. Quanto deu, né? Exatamente, foi deputado, foi constituinte e etc. E eu queria que você falasse, até chegar esse momento, até chegar à ruptura definitiva, e que aí sim ele se torna o guerrilheiro inspirador, como você chama no livro, né? O guerrilheiro que mudou o mundo. Queria que você falasse, né, sobre esse processo anterior, né, do Marighella, o Marighella político, né, o Marighella constituinte, o Marighella que lutou dentro da institucionalidade o quanto pôde e talvez até traçasse um paralelo com o momento atual, que eu acho que tem muito a ver, assim, né? A esquerda brasileira hoje insiste em lutar somente na institucionalidade, quando a gente vê que a luta na institucionalidade está cada vez mais difícil, né? Só para acrescentar, foi ordem do partidão, do PCU, entrar na institucionalidade depois da Segunda Guerra Mundial? Bom, não vou resistir a falar do samba da Mangueira, embora o meu coração, desde o samba do Pizindim, no início dos anos 70, tenha, quer dizer, outro lugar. Mas no verso final do samba da Mangueira, a gente ouve Marias, Mains, Marielles, Malês. Marighella era um malê como um Halsá. Luísa Maim, malê. E a Marielle, eu ouvi da Mônica Benício, quando eu a entrevistei para o livro que eu estou lançando em maio, sobre 2018, ela contou que quando elas frequentavam o curso pré-vestibular lá da Maré, SEASME, e que muda a vida delas, as perspectivas dela, um professor, por causa da similitude sonora Marielle e Marighella, e que hoje a gente vê nos muros de todo o Brasil, sim, apelidou a Marielle de Marighella. E a Mônica lembrou que na época elas nem sabiam ainda quem era Marighella, né? É algo interessante. O Marighella, na verdade, ele tentou a vida inteira viver na institucionalidade. Buscou sempre. E talvez o período mais bem-sucedido dele, apesar da sequência de derrotas na votação no parlamento, tenha sido na Constituinte de 1946,
e no mandato dele como deputado federal até o dia 7 de janeiro de 48. Marighella foi eleito no dia 2 de dezembro de 45, um dos 15 membros da bancada do PCB na Constituinte. A Constituinte rolou de fevereiro a setembro de 46. Aí eles tinham um senador, Luiz Carlos Prestes, o mais votado do Brasil, e 14 deputados federais. Quando eu digo que o Marighella ele é mais atual hoje do que no tempo em que ele teve o auge da projeção internacional, ou seja, o tempo da luta armada, e por isso ele parece provocar mais amor e ódio hoje do que mesmo na segunda metade dos anos 60, é por coisas do tipo: o vice-presidente da República, general Mourão, disse no ano passado que o 13º é uma jabuticaba. 13º salário seria, portanto, uma aberração. O que o Marighella e os camaradas, companheiros dele de bancada, defenderam na Constituinte de 46, que fosse instituído o que eles chamavam de abono de Natal, que era o 13º salário. É claro que eles perderam. O país ainda era muito mais desigual que hoje, só para dar uma ideia, não havia entre as centenas de constituintes uma só mulher, que nem na sala onde a gente está agora, só tem homem. Então, isso era o Brasil. Eles perderam, 13º salário virou lei em 1962. Não foi um presente do presidente João Goulart, foi uma conquista de muito tempo de luta dos trabalhadores brasileiros. Marighella defendeu na Constituinte, em 46, a introdução do divórcio. Ele e os companheiros dele defendiam que essa questão fosse cuidada, abordada por lei ordinária. Jorge Amado também estava entre esses deputados, né? Mais um eleito baiano. pela Bahia também. Não, eleito por São Paulo. São Paulo. Havia vários baianos eleitos por outros estados. Só eleito pela Bahia. O Marighella foi o único eleito por uma bancada baiana, que era uma bancada espetacular. Era Carlos Marighella, Juracy Magalhães, Otávio Mangabeira. Juracy Magalhães, o autor primeiro presidente da Petrobras, o homem que disse que iria triturar os ossos do estudante Marighella, e o autor da célebre frase: como primeiro-ministro das relações exteriores da ditadura, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Exato. Otávio Mangabeira, depois governador da Bahia, que se notabilizou, entre outros fatos, por beijar a mão do Eisenhower, sim, general Eisenhower, depois presidente dos Estados Unidos. E o banqueiro Clemente Mariani, que é personagem... está citado no Marighella, mas é um personagem maior na biografia que eu estou preparando sobre o Carlos Lacerda, que ele se tornou consogro, né, do Carlos Lacerda. A filha do Clemente Mariani se casou com um filho do Carlos Lacerda. Bom, mas voltando ali para a Constituinte. Ele defende, então, como a Constituinte já decidia a questão do divórcio, o Marighella vai, e sabia que ia perder, o peso da Igreja Católica era muito forte, hoje há outros fundamentalismos mais pujantes e possantes, e ele, gente, o parlamento brasileiro era uma coisa tão acadêmica que um deputado que é chamado Arruda Câmara, Monsenhor Arruda Câmara, tio de um deputado, de um dirigente comunista histórico, Diógenes Arruda Câmara, o Monsenhor Arruda Câmara, que usava uma bata e embaixo em cada perna uma arma. Ele começava todos os discursos com a seguinte... Personagem do Tarantino, praticamente. Né? Cara, e consta que ele tinha uma filharada no interior de Pernambuco, que era assim, uma coisa muito grande. Ele começava todos os discursos com a seguinte expressão: em noite chuvosa e lúgubre. Muito bem. Que o Marighella... que era o Marighella na Constituinte de 46? Ele chegou e falou: eu sei que a gente vai perder, vocês vão derrotar o divórcio. Mas as mulheres já resolveram essa questão há muito tempo. Porque o homem separado, tudo bem, a mulher sofria, a mulher, né, desquitada e tal, sofria muito o preconceito. Ele chegou, isso está resolvido há muito tempo, elas já resolveram, enfeitando as testas de vocês. Ou seja, que eu saiba, o primeiro deputado da história a levar a proverbial figura do corno para o parlamento foi Carlos Marighella. Outra coisa, Marighella defendeu, hoje a gente tem uma ministra que diz simplesmente que é uma derrota social, educativa, o fato de a teoria da evolução da espécie ter chegado às escolas. Marighella perdeu, claro, ensino laico, leigo, na escola pública. Mas a liberdade religiosa ele ganhou. Perdeu? Isto aí, mesmo historiadores, tem que ler
ler sessão por sessão o que aconteceu na Constituinte. Mesmo historiadores sérios derrapam nessa questão. Por quê? O que diz a Constituição? Está garantido... De 46. Gente, a Constituição de 46 ela era conservadora, mas para ter uma ideia do que é a ditadura de 64, a ditadura de 64 acaba com a Constituição de 46. Todo mundo estava de acordo com a liberdade de religião e culto. Todo mundo de acordo. Só que aí tem vírgula. E aí foi aprovado, os comunistas perderam disso. Desde que não ofenda a moral, os bons costumes, provoque transtornos. E com base na Constituinte de 46, a polícia e gente intolerante reprimia, sobretudo, os terreiros, nos locais de culto das religiões de matriz africana. Porque ofendia a moral e os bons costumes. Claro. E fazia muito barulho. Ou seja, eles perderam esta votação. Isso aí... isso está escrito no livro. E, bom, só para fechar tua pergunta, eles sempre quiseram participar do parlamento, os comunistas no Brasil. Eles concorrem, em 1928, elegem Minervino Oliveira, vereador no Rio. Sempre quiseram participar, mas passaram quase todo o tempo na ilegalidade. Aliás, essa coisa a figura histórica do Marighella incomodar. Bom, ele foi morto pela ditadura, combateu 2 ditaduras. Hoje nós temos um governo de viúvas da ditadura. E o filho, o 03, e o próprio presidente já falaram. Qual é o deles, o 03? Ajuda É o Eduardo. Tá. Eduardo, aquele. É o do lobby das armas. Tá. E é o Eduardo. Diminuto, Eduardinho. Polegada. O pequeno Eduardo. Dudu Polegada. Ele já falou em criminalizar o comunismo no Brasil. Isso dá base para colocar na ilegalidade PCB, PCdoB, e o Ministério Público Federal, ao exigir do PT a devolução da verba gasta com o Lula, quando o Lula não tinha sido impedido como candidato, isso também, em tese, abre espaço para pedir a ilegalidade do próprio PT. Mas os comunistas, eles foram para o parlamento em todo o mundo. Em todo o mundo. E mais, aí sim, era coisa da subordinação a Moscou. A ordem era evitar conflitos sociais para tentar fortalecer as democracias que estavam reemergindo. Então, nós vamos ler no livro que no Recife, o principal dirigente comunista da história, do Brasil, Luiz Carlos Prestes, pediu aos trabalhadores que não fizessem greve e que apertassem o cinto, mesmo ganhando pouco, tendo que trabalhar muito. Carlos Marighella desceu na Bahia e, em entrevista, pediu aos trabalhadores para não fazerem greve. Então, era a política de ordem e tranquilidade, que vai render o jingle do Dorival Caymmi para a campanha comunista de 45. Eu consegui recuperar a letra, mas não a melodia, que se perdeu, que dizia assim: ordem e tranquilidade, progresso e democracia, para o povo, igualdade. O partido é o nosso guia. Bom, é muito louco isso, né? Porque enquanto essa era a ordem oficial do Stalin, né? Os Estados Unidos fraudavam todas as eleições da democracia ocidental. Mas sobre um outro mito muito forte do Marighella é sobre como o livro dele, do Manual do Guerrilheiro, fez sucesso ao redor do mundo. E por isso o subtítulo do próprio livro da biografia do Mário, né? Que incendiou o mundo por causa dessa influência do manual. Inclusive há relatos de que o ETA era muito partidário do tal livro. Então, você pode contar um pouco da história desse manual? Posso. Tem um capítulo do livro chamado O Mini Manual Não Era Bíblia. Ao contrário do que pretendem... Bom, o Mini Manual é estudado até hoje. É bom esse negócio de guerrilha. É estudado até hoje em Langley, a sede da CIA. É estudado na Academia Militar de Nanquim, na China. Ele é um livro... na verdade, é uma brochura que foi concluída em julho de 1969... E ao contrário do que escrevem e falam muitos historiadores militares, políticos, ele não tem absolutamente nada de original. O mini manual é um conjunto de dicas para ações armadas guerrilheiras com base no que deu certo e no que deu errado na história da LN. Então, o mini manual tem a coisa assim que parece coisa de maluco. Não leve um bebê, não leve uma criança para uma ação armada. Alguém levou. Ele levou alguma vez. E deu merda, provavelmente. Não deu merda, mas alguém... Bom, deu e não deu. Então, esse episódio está contado no livro. Então, isso era o mini manual. Agora, uma coisa importante...
Fica a dica pro pessoal. Uma coisa importante, que quando houve observações agora no Festival de Berlim, aproximando, Marighella, quer dizer, o mini manual serviu de inspiração para muitos grupos guerrilheiros e, aí sim, terroristas mundo afora, mas antes do mini manual, o Marighella já tinha apoio financeiro, político, de figuras do exterior, do porte do cineasta Luchino Visconti, do filósofo francês Jean-Paul Sartre. No mês em que o Marighella é assassinado, sai a revista Le Temps Moderne do Sartre, na França, com quase 10 artigos do Marighella e da Ação Libertadora Nacional. Mas uma coisa que é fundamental, Marighella não tem nada, rigorosamente nada a ver com grupos como Baader-Meinhof, alemão, e com terroristas como Carlos, o Chacal, venezuelano. Estes eram grupos que atacavam inocentes. Carlos botava a bomba no meio da rua. O grupo Baader-Meinhof atacou uma redação de jornalistas. Foi o que fez eles perderem a credibilidade, inclusive. Né? Eles querem desgraça por causa disso. Inclusive, do ponto de vista deles, eles não atacaram o patrão, eles atacaram os assalariados. Primeiro protesto contra o desvario do grupo Baader-Meinhof, nesse episódio, foi do sindicato dos trabalhadores, dos assalariados. Então, o Marighella reiteradamente disse que, em nenhuma hipótese, nenhum civil, nenhuma pessoa poderia ser colocada em risco. O mini manual e a política do Marighella, eles se voltavam contra os agentes da ditadura e vinculados a ela. Ele se aproxima, portanto, de vários grupos que agiram, por exemplo, combatendo a ocupação nazista na França durante a Segunda Guerra e os colaboracionistas locais. É aí que a gente vai ver umas coisas impressionantes. Havia na França, em Lyon não foi ocupada pelos nazistas, mas os nazistas lá estiveram e Klaus Barbie ficou famoso como açougueiro de Lyon. Sim. Havia um jovem lá que fabricava bombas para explodir muita coisa. Ele se chamava Jacques Breton. Esse jovem, salvo engano de formação em engenharia, achou que viria uma terceira guerra mundial, queria estar longe da Europa, se mudou para o Brasil. Aqui, ele se transformou num empresário bem-sucedido, dono de uma fábrica com centenas de operários. Fábrica de dinamite? Fábrica de iluminação. Quando você vai a qualquer filme, iluminação cênica, quando você vai a qualquer filme e lê coprodução, Quanta, aquela Quanta foi fundada por esse cara chamado Jacques Breton. O que faz o Jacques Breton no Brasil? Ele cede nos horários em que a fábrica está fechada, como por exemplo domingo de manhã, o espaço da fábrica para o Marighella e a ELN fabricarem bombas. Então, a vinculação do Marighella com o grupo Baader-Meinhof, Carlos o Chacal e outros grupos dessa natureza, Brigadas Vermelhas e outros grupos terroristas italianos, ela é absolutamente improcedente. E é incrível que haja intelectuais que comparem o Marighella com esses grupos quando havia uma grande diferença. Você pode não gostar do sistema social da Itália, podia não gostar nos anos 70, do sistema social da Itália, da França e da Alemanha Ocidental. Porém, não havia uma ditadura como havia no Brasil. Era completamente diferente. Mas tudo isso, e com muitos exemplos, é contado no livro. E nos anos 70, quando esses grupos estavam, digamos, no auge, o Marighella já tinha sido assassinado, né? O Marighella já tinha sido assassinado, e o mini manual do guerrilheiro urbano, que era uma brochura bem pequenininha, ele nunca defendeu ações como essa, ação criminosa, e esse desatino do grupo Baader-Meinhof quando atacou a redação, salvo engano, do grupo Stern, era um mega grupo de comunicação alemão. Bom, mas quem quiser saber mais sobre o grupo Baader-Meinhof pode ver o filme alemão de 2008, se eu não me engano, um filme muito bom. Mas vamos passar para o caô da semana para continuar no assunto. A biografia de Marighella, escrita pelo nosso convidado, foi lançada pela Companhia das Letras no ano de 2012. O filme sobre Marighella, de Wagner Moura, com seu Jorge no papel principal, estreou internacionalmente há alguns dias na Berlinale. Mário, dá para traçar algum paralelo da repercussão do lançamento do seu livro com o filme agora? Bom, o cinema é muito maior do que a literatura
Então, nesse sentido, a comparação é do montinho com o montão. Mas do clima político é muito diferente. Quando eu lancei o Marighella, o livro é um livro bem sucedido e tal, de crítica e de público. E ele foi sempre, no início, a biografia Marighella, ela foi muito reivindicada, citada, tanto por quem simpatiza com Marighella, como por quem não simpatiza. As pessoas mostravam, tá aqui, esse é um herói, tá aqui, isso é um bandido, sabe? Tá aqui, o livro mostra que é um sujeito a ser admirado, tá aqui, o livro mostra que ele era um ser abjeto. Isso acabou. Entre outras coisas, porque tem um monte de gente dando palpite sobre o filme do Wagner. Sem ter visto o filme. Sem ter visto o filme, que não estreou no Brasil. Sobre o livro e sobre o Marighella, sem conhecer a história dele. Eu acho que quando o livro saiu, essa reação se deveu muito à minha postura. Eu acho o seguinte, eu sou um jornalista, sou um repórter, eu não sou juiz de personagem, eu não sou acusador de personagem, não sou advogado de personagem. Eu conto a história dele. Tem uma série de passagens na vida do Marighella. Ele, como qualquer ser humano, teve grandezas e teve misérias. Tem uma série de passagens do livro que eu não acho que ilustram biografia de ninguém. A expulsão da Patrícia Galvão, da Pagu, a mulher fascinante, é um dos piores momentos da vida do Marighella, na minha opinião. O Partido Comunista era useiro e vezeiro em trocar apoio político por dinheiro. Adhemar de Barros, o homem que mereceu, passou a ser conhecido como o rouba mas faz, foi apoiado várias vezes pelo Partido Comunista, em troca de dinheiro. Quem foi o principal articulador civil do golpe de 64? Magalhães Pinto, governador de Minas. Quem apoiou o Magalhães Pinto para o governo do Estado? Partido Comunista Brasileiro. Então, tem uma série de passagens que eu acho que não lustram a biografia dele. Só que tem outras passagens que eu acho que orgulham a história de qualquer ser humano. Mas aí, quem tem que formar juízo é o leitor. Não escrevi um livro para fazer cabeça. E o clima hoje é muito pesado. Se vocês quiserem discutir a cor da pele do Marighella, isso é uma coisa inacreditável. Isso é brincadeira. E eu vou dizer aqui pela primeira vez uma coisa que eu tenho pensado. Eu acho, Marighella, nós vimos mais de 1000 críticas, né, publicadas num site no exterior sobre o filme, de gente que não viu o filme. Eu não vi o filme, eu vi 5 sequências, somando 15 minutos mais ou menos. O que eu acho, não é só o Marighella, eu acho que as pessoas intuíram uma coisa, uma ideia do Wagner, quer dizer, as 5 sequências que eu vi, elas são de um impacto. É um filme marcado pela ação. A vida do Marighella foi uma vida marcada pela ação. A primeira epígrafe, tem 2 epígrafes da biografia. A primeira é do escritor alemão, Goethe, no Fausto, que ele diz, ao princípio era a ação. E o Wagner fez um drama, mas que é um drama de ação. Quer dizer, o Marighella na luta armada. Então, muita ação. E eu acho que uma direita mais hidrófoba, de inspiração, vamos dizer as coisas como elas têm que ser faladas, nazi-fascista, intuíram que o Wagner poderia ter feito um filme cabeça, introspectivo, para convertidos. Eles têm medo de um Capitão Nascimento de esquerda? Talvez? Eu não sei, mas é um filme... o Marighella, um herói de ação. O Marighella do Wagner, ele é um personagem que ele tem momentos muito difíceis, vive contradições, mas é um filme de pegada muito forte, com um elenco muito forte. O Bruno Gagliasso dá um show como o policial que comanda a perseguição ao Marighella. Então, esse ataque, ele tem a ver com o tempo que a gente vive e também com, vamos dizer também as coisas como tem que ser ditas, com o sucesso que o Marighella, o filme, teve no Festival de Berlim. Estão propagandeando a crítica de um jornal alemão, arrasando o filme, sem dizer que este jornal alemão
Bom, não precisam confiar em mim. A pessoa pode ir na Wikipedia e ver o jornal alemão que fez a crítica. Ele está definido como um jornal de extrema-direita. Para quem conhece um pouquinho de história desde o século passado até agora, extrema-direita na Alemanha tem um determinado significado histórico. Na Alemanha, né? Porque aqui no Brasil eles dizem que não. Então, esse é o clima. E o meu maior temor é que a indigência intelectual e a intolerância política faça com que as pessoas formem opinião sobre o filme do Wagner sem vê-lo. Embora eu não tenha a menor dúvida de que ele vai ser um tremendo sucesso, não só de crítica, mas de público. E espero muito que a distribuidora Paris Filmes marque uma data para o lançamento, porque a Paris Filmes alega que não é o melhor momento para lançar o filme. Melhor momento, eu acho que 2027 eu acho que melhor momento não há. Eu acho que tem um achismo aqui, né, de quem não conhece a história a fundo primeiro e quem também não manja muito de cinema, mas a gente gosta de falar. Acho que muito dessa crítica negativa que está rolando aí por parte da direita, da extrema-direita, obviamente, vem em função de ser o Wagner Moura, né? O Wagner Moura tomou posições enquanto artista que a gente não está acostumado a artistas tomarem. Talvez o Wagner Moura seja o grande ator, não me lembro de um outro ator de sucesso no cinema, de sucesso nas novelas e de sucesso internacional, tomar posição na época das eleições e do impeachment de forma tão incisiva. Depois de retratar um herói que virou um herói da direita. Um herói da direita, mas enfim, eu não lembro, eu não saberia dizer qual é o artista, talvez artista o Chico, né, enquanto cantor, mas enquanto ator tão bem sucedido nas suas atuações quanto o Wagner Moura. Então acho que isso influenciou bastante, né? Outra coisa que influenciou bastante, e aí a gente poderia até falar sobre isso, é a questão de ter sido a escolha do Seu Jorge, que foi uma escolha até que poderia ter sido... Não sei se poderia ter sido melhor, eu não vi a atuação, mas assim... show. O Mano Brown, por exemplo, que foi... O Wagner explica. Sim. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, se tivesse sido o Mano Brown, provavelmente teria sido pior a repercussão. Porque o Mano Brown é um cara também que se posicionou no momento em que... a vida do Mano Brown é posicionamento. É posicionamento. Então, ao contrário do Seu Jorge, inclusive. Fica aí a crítica. Mas, de qualquer forma, o que eu vejo disso tudo é um pouco de ousadia mesmo do Wagner Moura, né? Eu queria, Mário, provavelmente o Wagner Moura te consultou, né? Na hora de ter a ideia. Eu queria saber qual foi a sua reação, assim, porque ele teve a ideia aqui em 2015, talvez? Do quê? Do filme. Não, a história é a seguinte. O livro saiu em outubro de 2012. O Wagner tinha pensado em dirigir um filme. A neta do Marighella, Maria Marighella, atriz e gestora cultural baiana, pegou a biografia e levou ao Wagner. Olha, você não quer dirigir? Eis aqui uma grande história. O Wagner leu o meu livro, se encantou com o livro e eu vendi os direitos de adaptação para o cinema para ele. Essa é a história. Agora o intérprete, o protagonista, aliás, Seu Jorge fez campanha por ele durante meses. Seu Jorge visitou a principal ocupação do MTST em São Paulo. As entrevistas do Seu Jorge em Berlim, contando por que ele se identifica historicamente a vida dele com Marighella, são bem interessantes. É o seguinte, quem por muitas semanas ensaiou como Marighella foi o Mano Brown. Só que o que aconteceu? Os Racionais, a gente sabe agora que os Racionais estavam terminando. Eles tiveram, no fim de 2017, o filme foi filmado em dezembro de 2017, janeiro, fevereiro de 2018. Eles tiveram uma agenda pesadíssima. E isso, pelas exigências do filme, acabou inviabilizando a permanência do Mano Brown. É por isso que não foi o Mano Brown. Aí o Wagner chamou um cara que tem um talento gigantesco, desde como cantor, é o cara que, como ator, fez o Mané Galinha, Cidade de Deus, é o cara que faz aquele preso na abertura de Tropa de Elite 2, é um cara talentoso pra caramba, que é o Seu Jorge. Então, é essa a história, porque não era só aparecer na filmagem. O que foi feito no filme Marighella, gente, o elenco se juntou assim, por semanas e semanas. Imersão, né? Fizeram uma preparação
com a Fátima Toledo, que é um mito da preparação de elenco no Brasil. A minha filha mais velha, o TCC dela na PUC, muitos anos atrás, foi sobre Fátima Toledo. Minha filha, aliás, que está fazendo 29 anos hoje, Maria, um beijo. Parabéns pra ela e obrigado por ter vindo no aniversário da sua filha aqui. Não, ela está trabalhando, não me deu... Então tá tudo bem. Não separou um tempo para a família, infelizmente. Está gravando um videoclipe. Então, é assim que chega o Mano Brown. Chega o Seu Jorge. E é o seguinte, os caras, é uma preparação muito pesada. Eles tiveram conversas com antigos guerrilheiros. Cid Benjamin, aqui do Rio, teve com a galera. Está convidado, Cid. Muitos ficaram muito impressionados com a conversa com o Cid. A doutora Guiomar, a Maria da Helene, primeira mulher a dirigir uma organização, o aparato militar de uma organização guerrilheira no Brasil, conversou com eles, eu tive com o elenco, eles fizeram treinamento de tiro para dar verossimilhança, né, às operações, às cenas. E o que eu acho incrível assim, é que o Seu Jorge ele tem uma história diferente da do Mano Brown, em muitos aspectos. Mas ele é um ator. O pessoal do elenco me contou que o Mano Brown estava muito bem. Como diz o Wagner, o Mano Brown, pela história dele, pelo que ele pensa, ele é o Marighella de hoje. Já não estava nem atuando. E é curioso como tentam usar o Seu Jorge para tentar desqualificar o filme. Exatamente. Se vocês quiserem, eu dou aqui uma palhinha histórica sobre a negritude do Marighella. Eu só queria fazer um parêntese que fala sobre no final do filme do nosso programa sempre tem uma música, e essa certamente será Mil Faces de um Homem Leal, e o Mano Brown, há muitos anos atrás, quando escreveu a música, ele fala, um herói da minha cor. Então assim, eu acho que não sei de onde é que vem essa dúvida. E o pessoal que resolveu racializar o Marighella é um pessoal que acha que racismo não existe. Exatamente. Não, eu acho assim... Resolveram fazer whitewash. Eu acho que essa discussão, acho que o Mário foi perfeito quando ele diz que essa discussão ela existe única e exclusivamente para desqualificar, né, a história, desqualificar o filme. Eu não vejo... Eu acho que assim, olhando foto a foto, acho que tem algumas fotos que eu vejo do Marighella, inclusive, que eu acho que realmente parece demais com o Mano Brown. Em algumas fotos, em alguns momentos da vida dele se parece muito. Óbvio que tem essa questão da aparência. Mas o Seu Jorge, cara, eu não vejo problema por isso. Primeiro porque ele é talentoso. Segundo que ele é negro. E o próprio Wagner falou, não vejo problema em colocar um ator com mais traços negroides para poder interpretar o Marighella. Eu não poderia colocar um ator branco. Porque aí sim... Inclusive acontece bastante. Exatamente. Né? Por aí sim estaria fraudando a história. Então acho que o Mário foi muito feliz. Essa questão acho que é para tornar a história de maneira desqualificada. Eu não tenho também nenhuma dúvida de que o filme vai ter muito sucesso. Agora, eu realmente, assim, aí falando, né, como um cidadão normal que sente diversos sentimentos, entre eles o medo. Eu tenho medo, sim, no sentido de que as coisas no Brasil tomaram uma proporção tão absurda, tão inacreditável, que eu não descarto que haja uma loucura durante uma sessão desse filme num cinema brasileiro qualquer. Não descarto. Porque as coisas, infelizmente, no Brasil saíram do controle, né? Os demônios, né? Tem precedente, né? Saíram do esgoto em sessão de cinema no Brasil nos anos 90. Então, mas eu acho que o momento é exatamente esse mesmo, assim. Pensando racionalmente, esquecendo a emoção, pensando racionalmente, eu acho que o momento é esse mesmo, é de marcar posição, né? É de contar a verdadeira história do Brasil, a história que a gente não aprende, que ninguém aprende na escola, né? Diferente do povo que eu conheço, que é o povo de Salvador. Eu conheço muita gente de Salvador. Aqui no Rio, por exemplo, Carlos Marighella, por muito tempo, foi um personagem absolutamente obscuro. A gente não aprende sobre o Carlos Marighella em nenhum lugar. Né? Se eu andar pelo meu bairro e perguntar quem é o Carlos Marighella, ninguém vai saber. Ao contrário de Salvador, sim, Salvador existe a cultura de saber quem é Carlos Marighella. Eu tenho muitos amigos baianos da minha idade que cresceram com a referência de Carlos Marighella, seja para o bem ou para o mal, mas sabem quem é, já ouviram falar, conhecem a história, e aí podem concordar. Isso que o Mário falou, pode concordar ou não pode, mas sabe quem é. A primeira vez que eu fui
eu tinha 8 anos de idade. Minha primeira referência, que existia um cara chamado Carlos Marighella, assim, só uma referência, era num álbum dos presidentes, que era encartado no Jornal do Brasil no dia do centenário da República e dia da eleição presidencial de 89, que era um albão do Jornal do Brasil, com recortes do Jornal do Brasil ao longo da história. E aí com notícias, né, do mandato de cada presidente. E aí, não lembro agora se do Castelo Branco ou do Costa e Silva, vinha um cartazinho num cantinho assim de Carlos Marighella, de inimigo público número 1, procurado e tal. E ali sabia que existia um cara chamado Carlos Marighella. Eu por acaso, né, eu já tinha ouvi falar pela primeira vez há muito tempo no filme, que eu não sei se vocês vão se lembrar aqui, O Que É Isso, Companheiro? No final do filme tem uma cena que a personagem da Fernanda Torres está reunida com a personagem do Pedro Cardoso, né? Depois que eles soltam numa casa de subúrbio, né? Que eles soltam o embaixador americano, Charles Burke Elbrick, e eles estão conversando numa casa no subúrbio, e tem uma cena que a Fernanda Torres fala ela pergunta para ele: você já ouviu o novo disco do Gilberto Gil? Aí o Pedro Cardoso fala: não ouvi. Aí ela: tá todo mundo falando que se você girar o disco ao contrário, você ouve direitinho, Marighella vive. Alguma coisa do tipo. Né? Bom, obviamente eu fui entrevistar o Gil para fazer o livro. E comprei o disco em vinil. O disco do Gil 69. É um disco de... Eles são presos em 68, é o disco 69. É o que tem aquele abraço. Descasso, inclusive. Que é a música, aquele abraço composta na prisão, né? Ele e Caetano em cana. Bom, primeiro que não era mudando a rotação do disco. Na música Alfômega se ouve claramente o Gil de backing vocal dizendo Iemamá Marighella. O Gil disse que era uma onomatopeia da hora. Coincidência. Que o Marighella achava que era para ele. E esse filme, O Que É Isso, Companheiro, tem algo abjeto, que é o seguinte: o comandante do sequestro, guerrilheiro Virgílio Gomes da Silva, chamado de Jonas no filme, que é o nome de guerra dele. Que é o personagem do Matheus Nastergalha. É um bandidaço, enquanto o torturador, agente da ditadura, é um homem que tem crises de consciência. Então, Virgílio Gomes da Silva é um homem que foi morto na tortura. Ao final, quando o mataram, os policiais têm testemunho. Pegaram parte do cérebro dele e esfregaram na parede, e esse homem foi morto gritando: vocês estão matando um brasileiro, vocês estão matando um patriota. E preparem-se que o filme do Wagner Moura tem essa cena, interpretada por um brilhante jovem ator, que vocês não conhecem, chamado Jorge Paz. Eu não vi a cena, eu vi a descrição, e reproduzo um episódio real. O Seu Jorge, essa coisa do o Seu Jorge tem a pele mais preta que o Marighella. Olha só, vou dizer para vocês, dependendo dos valores de cada um, pode-se usar determinadas palavras. Algumas hoje, contemporaneamente, são consideradas insulto. Mas, se alguém disser que o Marighella era negro, preto, pardo, mestiço ou mulato, eu entendo. Marighella dizia, eu sou um mulato baiano, talvez hoje ele não usasse a expressão mulato. Talvez hoje ele mas em 1950, em 1940. Isso é anos 50 que a gente está falando, exatamente, conversa dele com a poeta Ana Montenegro. Acho que hoje se diria negro, mas tudo bem. Se eu via essas 5 expressões, do ponto de vista da cor do Marighella, cor, raça, o que se preferir, eu entendo. Só que o Marighella branco, estão escrevendo textualmente branco. Isso é uma fraude histórica. Vamos lá. Marighella era filho de uma negra retinta, filha de negros escravizados e neta de africanos escravizados. O pai dele era um italiano, imigrante da Emília-Romanha, que era uma região que os senhores das terras aqui recomendavam não trazer trabalhadores braçais, porque seriam encrenqueiros. A gente vê em muitos livros o pai do Marighella, seu Augusto, descrito como vindo da Sicília. Emília-Romanha, de onde ele era, Ferrara, é uma região renascentista. É a região, vamos lá, do queijo parmesão e do presunto parma. Se você disser para um cara da Emília-Romanha que ele é siciliano... Vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Muito bem. Então, o que o Marighella era isso? A mistura
A mãe negra com o pai branco. Foram 8 filhos desse casal. A vizinhança racista, dizia isso que me contou, foi dos 8, a última pessoa viva, Dona Tereza Marighella, morava aqui no Meier. Marighella a chamava de professora sem juízo. Marighella botava apelido em todo mundo. Marighella gostava de uma zona. A professora sem juízo dizia que as vizinhas racistas na Baixa dos Sapateiros diziam que a Dona Maria Rita, mãe do Marighella, mãe dela, Dona Tereza, tinha a barriga suja, porque nenhum dos 8 filhos nasceu branco. Dona Maria Rita, bom, gente, 8 filhos, né, barra é pesada, seja no passado, seja hoje. Ela dizia para os filhos, ela nasceu no mês de maio de 1888, o mês da abolição. Ela dizia, eu escapei da escravidão, mas não escapei de vocês. Em 1947, num debate na Câmara dos Deputados, um deputado que nos anos 30, como dono de jornal, tinha apoiado o regime nazista da Alemanha, Altamirano Requião, esse sujeito, levou um carro da Câmara num navio para passear em Salvador, e ele disse o seguinte, ao se justificar, acho feio para um cavalheiro andar de ônibus. E o Marighella, foi pro pau. E esse cara, Altamirano Requião, falou o seguinte, isso é registrado. Está em ata. Está em ata e está no noticiário da época. Disse o sujeito pro Marighella, não permito que elementos de cor, como Vossa Excelência, se intrometam no meu discurso. Ora, um ano depois, saiu um livro chamado A Marcha Vermelha, do antigo capitão Davino Francisco dos Santos, que de comunista virou anticomunista e foi preso na Ilha Grande, foi preso em Fernando de Noronha. Como esse sujeito descreveu Marighella? O negroide Marighella. Marighella foi tomar vacina em 1931, portanto, no ano em que no final do ano ele completaria 20 anos. É descrito como mulato. Para a poeta Ana Montenegro, ela perguntou, afinal, Marighella, quem é você? E o Marighella disse, eu sou um mulato baiano. Qual era o principal nome de guerra do Marighella na guerrilha? Preto. E o Joaquim Câmara Ferreira, jornalista, nosso colega, que dirigia a ELN com o Marighella, fundou a ELN com o Marighella, e cujo nome hoje é muito esquecido, tinha como nome de guerra, um dos nomes de guerra, branco, porque era o contraste do branco. O Joaquim Câmara estava no sequestro do embaixador. Ele foi uma espécie do chefe político do sequestro. Sim. No filme Que é esse companheiro, ele é retratado como um idiota que fica no aparelho para onde eles levaram o Elbrick, que não era em Santa Teresa, como diz a história. Na Barão de Petrópolis. Rio Comprido. Barão de Petrópolis, 1068. A casa está lá até hoje. Está lá, uma casa verde, logo na saída do túnel da Rua. Não, mas isso está em tudo que é livro. Santa Teresa, ali para mim é Rio Comprido. Aqui que eu fiz, peguei o endereço, o CEP dos Correios, Rio Comprido. Foi Barão de Petrópolis. E o Nelson Dantas, salvo engano, o ator que chega com que faz o velho. Que é o velho, o branco, e fica ouvindo a Internacional. É o Toledo. Aliás, filme. Isso é curioso. Hoje me perguntaram como é que era essa coisa da chefia do Marighella. O Marighella, depois de 33 anos na disciplina, na hierarquia rígida do Partido Comunista, fez uma organização. Isso é uma discussão que é muito comum em escolas de gestão de empresas. Uma organização muito horizontal, com a seguinte regra: ninguém precisa pedir autorização para cometer um ato revolucionário. Resultado disso, porque ele diz que a hierarquização gera muita burocracia que trava a ação das bases. Muito bem, na ação mais retumbante da história da luta armada no Brasil contra a ditadura, que foi o sequestro do Elbrick, no dia 4 de setembro de 69, na Rua Marques, aquela rua ali do lado da Cobal do Maitá, ele não foi comandada pela organização dele, no carro que levou o Elbrick, o comando, quer dizer, havia os militantes da ELN, o Virgílio Gomes da Silva comandou a operação militar, e o Marighella ficou sabendo pelo rádio, no aparelho dele, que era o esconderijo dele, que era uma casa em Todos os Santos, que, aliás, gente lá do B do Rio. Não sei se vocês já repararam que acabaram com o bairro de Todos os Santos. Não, só tem Caxambia. Todos os Santos e Rocha também não tem. Acabaram. Obviamente que, para mim, oferecia Todos os Santos. A ditadura nunca soube onde era o último aparelho. Não tem mais a estação de trem de Todos os Santos também, que existia. Não, acabaram. Eu esclareço onde era no livro. Na Rua Honório, né?
Hein? É na Rua Honório, não é isso? Perto da Rua Honório. Rua Honório foi onde o Prestes foram presos. Exatamente. E os livros de história dizem que eles foram presos no Meyer. Não, eles foram presos em Todos os Santos. Lá perto de casa. E aí, Todos os Santos permite dizer que o garoto que se criou na Bahia de Todos os Santos teve seu último esconderijo, ficou uns 2 anos lá, numa casa, gente, onde nunca entrou um homem. Nenhum militante da LN sabia onde ficava. O esconderijo só era conhecido por 3 mulheres: Zilda Xavier Pereira, Yara Xavier Pereira e Dona Elizabeth, que era uma irmã da Zilda. Nunca esse endereço, essa casa, nunca a repressão soube. Sabia que ele ficava para os lados do Meyer, porque ele sempre gostou de se esconder para os lados do Meyer, mas não sabia que era em Todos os Santos. Que é do Meyer no Bobeck. Não, só para concluir. O filme é cheio de coisas, enfim, que não tem nada a ver. O ex-companheiro. O ex-companheiro. O texto que é lido, né, para poder relatar o sequestro do Elbrick é tido no filme como escrito pelo Fernando Gabeira, e não foi. O livro é do Gabeira. O texto do sequestro foi escrito pelo Franklin Martins. Exatamente. Com pitacadas do Joaquim Câmara Ferreira. Exatamente. Assista ao Hércules 56, quem quiser ver. Filmaço, Hércules 56. Parece um documentário americano daqueles veteranos de guerra, lavando a roupa suja, né? Por que vocês... Né? Por que não me esperaram para fazer a lista, né? É um filmaço, Silvio Darim. Só para continuar esse tema das organizações revolucionárias, do comunismo, você falou lá no começo da união das esquerdas para dar tiro em fascista, que a gente aprova nesse programa. Não, espero que não no momento, né? Sempre. Ideologicamente sempre. Não, eu discordo profundamente. Mas, enfim, a esquerda hoje também apaga o comunismo da história do Marighella. Como é que você vê essa questão da própria esquerda fingir que ele não era comunista? De certo modo, a história do Marighella é contada hoje como a do guerrilheiro. Inclusive, é o subtítulo do meu livro. Só que o Marighella passou na luta armada plenamente 2 anos. Ele passou 34 anos como militante do PCB. E é óbvio que no meu livro, a maior parte do espaço é ocupada pela trajetória dele como militante do PCB. No movimento estudantil, no parlamento, nas prisões. PCB com o qual ele rompeu para ir para a luta armada, inclusive. Sim. Ele rompe com o PCB e o PCB o expulsa. Ali foi um pleno acordo. Ele não queria ficar e não queriam que ele ficasse. O Marighella, essas coisas que se perdem na história. O principal historiador da greve que parou as fábricas de São Paulo de diversas categorias em março de 1953, a greve dos 300 mil, escreve que o PCB foi contra a greve, porque ele escreveu o estudo nos anos 70, fim dos anos 70, início dos anos 80, quando o PCB no Brasil era contra a fundação da CUT, era digamos, no movimento operário, era uma ala mais conservadora. Só que quem dirigiu, em 1953, o PCB era a favor da luta armada contra o governo do Getúlio. Frente Nacional de Libertação Nacional, eles defendiam uma coisa meio influenciada pelos chineses, né, que tinham tomado o poder em 1949. Quem dirige a greve de 53 de São Paulo, a greve dos 300 mil, que é a greve em que marca a retomada do movimento sindical, que vai desembocar em 64, é o PCB. E quem comandava o PCB em São Paulo era um sujeito chamado Carlos Marighella, cujo pombo correio com os grevistas se chamava João Saldanha, o comentarista que o Brasil viria a consagrar. Então, essa história se perde muito. O Marighella passou 34 anos no Partido Comunista. Tudo bem, aos trancos e barrancos, a gente conhecendo a história, quando vem o golpe de 64, de certo modo o PCB já era uma frente de frações, né, meio inconciliáveis. Já tinha tido a saída do PCdoB em 60, né? Tinha tido a saída. Bom, o PCdoB, quando é formado, é uma organização muito pequena. Só que ele reuniu os grandes dirigentes da reorganização a partir de 43. Né? O João Amazonas, Maurício Grabois, e que vai, depois de fundado, vai receber o reforço do Diógenes Arruda Câmara. Só que quando eles chegam em 64, setores do comando do PCB já estão em choque, né? Um choque muito, muito violento. E a desmoralização de 64, quer dizer, não houve luta, né? Não houve luta. E o PCB teve 2 grandes momentos na história do Brasil em força política, de influência política. 1945,
a 1947, final de 47 e 64. E eles não reagem, assim como o PCB não reagiu à ilegalidade em 47. É impressionante isso. No dia 7 de maio de 47, por 3-2, o Tribunal Superior Eleitoral, olha aí a justiça, vota a ilegalidade do partido, alegando que recebia ordens do estrangeiro e tal. PCB, nessa época, defendia, e continua defendendo, a pluralidade de partidos no Brasil. E assim que o TSE toma a decisão, os militantes recebem no país inteiro telegramas dizendo manter a ordem, não é para fazer manifestação, papapá, papapá, papapá. E em 64 é desmoralizante. Aí, toda uma leva de militantes que não vão estar juntos depois, como Marighella e Câmara Ferreira, de quem a gente já falou, mas Mário Alves, Apolônio Carvalho, o professor Jacó Gorender, eles vão embicar por outros caminhos. Ô Mário, você citou aí algum dos personagens que eu me perdi nos nomes, como um comunista que virou anticomunista. Em off aqui a gente estava conversando sobre um comunista que virou anticomunista, que é intimamente ligado ao Marighella, que é o hoje Aloysio Nunes. Que é hoje ex-senador, né? Ele já não é mais ex-senador e ex-ministro das Relações Ex-secretário, ele saiu do ele governo agora do Dória. ele saiu do governo, ele tá encrencado tá enfrentando essa aí semana, com umas encrencas aí com Paulo Preto, que é uma figura que também eu ouvia falar, enfim, pegaram. Eu queria que você contasse, a gente conversou em off, eu queria que você contasse a relação do Aloysio Nunes com o Marighella, enfim, se ele realmente foi o motorista do Marighella, se ele realmente participou das ações, enfim, qual é a relação do Aloysio Nunes, que hoje é um anticomunista, com o Marighella. Eu vou pedir a liberdade para dizer que a minha impressão é de que o Aloysio não é um anticomunista. Ele foi para a direita, óbvio. Ele foi ministro do governo Temer, governo golpista, sabe, um governo de retrocesso social e político em larga escala. Mas não sei se ele é um anticomunista, sabe? A história do Aloysio é a seguinte: o Aloysio era militante do PCB. Ele presidia uma das principais organizações políticas, organizações estudantis, que era o centro acadêmico da Faculdade de Direito da USP. Como mais de 10 alunos de Direito da USP, ele se tornou guerrilheiro da ELN. Desculpa aí. Ele se incorpora à ELN não como um motorista, porque é curioso, gente, a história, às vezes, ela é mudada por antagonistas com o mesmo propósito. Então, pela esquerda e pela direita, a gente vê o motorista do Marighella. O Aloysio era um guerrilheiro. Ele participou do assalto ao trem Pagador Santos Jundiaí em agosto de 68. Ele dirigiu o carro que levou o dinheiro. Ser motorista de fuga não é fácil. Não é fácil. Não é uma coisa, não é uma tarefa menor. Não, é quem vai ser perseguido, né? Ele participou de um assalto a um carro forte da Massey Ferguson em São Paulo. Eram assaltos, não custa dizer, para quem não conhece a história, para levantar dinheiro para combater a ditadura e não para o sujeito embolsar. Expropriação revolucionária, que eles chamavam, inclusive. Eles chamavam, muitos guerrilheiros só usam essa expressão hoje, mas Marighella, cara. Marighella não se encaixava nesse estereótipo de militante político. Ele escrevia quase sempre roubo e assalto. Escrevia expropriação também. Era o conteúdo político era expropriação. Mas ele usava roubo e assalto. E o Aloysio, cara, ele era muito próximo do Marighella. Por exemplo, quando dá no rádio do carro que a polícia invade, isso é outubro de 68, o congresso da UNE em Ibiúna, prendendo uns 1.000 estudantes, quem estava voltando com o Marighella de Santos, dirigindo o carro? Aloysio Nunes Ferreira. E o Marighella prevê, muita gente daí vai vir agora para a luta armada. Marighella não sabia dirigir. O mini manual do guerrilheiro urbano preconiza um craque do volante. Exatamente. Ele era filho de metalúrgico, filho de mecânico e metalúrgico, irmão de mecânico e não sabia dirigir. Casa de mecânico, espeto de pau. É mais ou menos isso. Você entrevistou o Aloysio? Eu entrevistei o Aloysio e sou muito grato à generosidade do Aloysio em contar coisas que ele nunca tinha contado para ninguém sobre a participação dele, não como motorista, mas como guerrilheiro. Olha só, da ALN do Marighella, que ao contrário do que dizem, tinha muitos comunistas, mas não era uma organização que defendia o comunismo. Ali era um frentão. A ideia da ALN do Marighella é uma Aliança Nacional Libertadora de 35, ampla, mas que com a ideia, chega de papo e vamos para ação. Tanto que tentar identificar
muitos detalhes na política da Helene, é complicado. Até mais uma resistência assim, estilo John Locke, né? Contra a tirania do Estado em maneira genérica. Assim. Contra a ditadura. Né? Eles tinham posição sobre reforma agrária, sobre pagamento de dívida externa, mas era uma política uma orientação com muito menos filigranas do que a tradição da esquerda, que muitas vezes, inclusive, racha por questões, né, secundárias e desimportantes. Então, o Aloysio era muito próximo ao Marighella. O Aloysio, com o Marighella vivo, foi para Paris para ser uma espécie de operador da ALN na Europa, fazendo propaganda, recolhendo fundos, com vários intelectuais e artistas da França, da Itália. Quem fez esse meio de campo foi o Aloysio. O Aloysio não estava no Brasil fazia meses quando o Marighella foi assassinado. O Aloysio, junto com outro companheiro dele de ALN, é informado, sabe da morte do Marighella, por um jornal, numa banca de revista em Paris. E aí começa a trajetória do Aloysio, que do PCB foi para a ALN, da ALN voltou para o PCB, do PCB foi para o PMDB, PSDB. Ele passou pelo PFL também, nos anos 90. PFL, nem me lembrava, PMDB, e aí é outra história. Gente, eu fiz, quando eu terminei o livro, um levantamento, acho que está escrito no pós-fácil, eu identifiquei ex-militantes da ALN em 8 partidos diferentes. A maioria esmagadora em partidos de esquerda, mas havia, cada um tem a sua trajetória. Por exemplo, havia um militante que participou do assalto ao trem pagador e estava no PTB. Isso mesmo, PTB. E aí, o esforço do biógrafo, do repórter, é o seguinte: aquela história está congelada ali. O sujeito é o que ele é ali. Não me interessa o que o cara fez depois da vida dele, se não tem nenhum impacto, alguma revelação sobre o passado dele. Isso é uma coisa muito difícil. Isso não é só em relação ao Marighella e os companheiros dele. Gente, no livro tem lá o Marighella quebrando o pau e chamando o Goffredo Silva Teles, constituinte de 46, jurista, chamando, você não pode dar muito palpite porque você apoiava o nazifascismo. Goffredo Silva Teles era integralista. Este senhor morreu como um homem combativo de esquerda. Dom Helder Câmara era integralista. Gente, o Marighella mandou uma carta, que eu descobri, está no livro, para o Dom Helder Câmara, propondo uma colaboração. Eu não consegui saber. Porque também é o seguinte, né? Não ficção, não tem invenção. Eu não consegui saber se houve uma resposta do Dom Helder ou não. Consta que o Abdias do Nascimento teve simpatias integralistas também. A política é difícil, né? E foi um dos grandes... Depois, enfim, mudou. Mudou e se tornou um dos grandes expoentes do movimento negro no Rio de Janeiro, no Brasil, de uma maneira geral. E, se não me engano, morreu filiado ao PDT. Enfim, era um dos braços do Brizola no PDT. Senador, né? Isso é a vida, senador, né? Isso é a vida. Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, meu novo personagem, era vinculado ao PCB, se transformou no mais brilhante anticomunista brasileiro, o maior orador da história da República, e tentam congelar o Carlos Lacerda, prender o Carlos Lacerda nas camisas de força históricas. Só que a gente vai ver o Carlos Lacerda de 66 a 68 aliado com o ex-presidente João Goulart, que ele chamou de corno, tinha chamado de corno, contra a ditadura, com o ex-presidente Juscelino Kubitschek, que tinha chamado de ladrão, e com o Partido Comunista Brasileiro. Na Frente Ampla, numa política que o Marighella considerava desmoralizante para o partido. Então, cara, isso é a vida, cada um tem a sua trajetória, né? Mas que é difícil, você... É um exercício intelectual. Quer julgar, né? Quer botar numa caixinha, mas não consegue. Saber, ó, esse vai dar nisso, esse vai dar naquele. Não. O cara é o que ele... o cara é o que é o momento dele. Alguns não pinta, que vão virar alguma coisa. Mas de algum não se espera nada e não sai nada. Esse aí não confia. Toda foto de militante, de grupo de militante de esquerda jovem, 30 anos depois tem alguém que termina prefeito pelo PFL no interior de Minas. Tem alguém que tu fala, esse aí, mas enfim. Como dizia o Brizola, né? Sempre tem alguém que tá cocheando o alambrado, né? Exatamente. Bom, eu adoraria passar mais 1h30 aqui falando sobre isso com o Mário, mas a gente tem que fazer o programa seguir. Então, antes de seguir para o próximo bloco, vou fazer um mini bloco
para falar que a Prefeitura do Crivella anda fazendo barbaridades em creches e escolas públicas. Hora do recado, fala povo. O Move em Rio, o movimento das mães e pais responsáveis pela Escola Pública Municipal Carioca, mandou um áudio pra gente entender melhor o que está acontecendo. A gente vai colocar ele na pós-produção. Mas, em geral, fica aí até desculpa pro ouvinte que a gente não está tocando nas barbaridades da educação que estão sendo feitas, tanto pelo Auschwitz quanto pelo Crivella, mas terá um programa oportuno para isso em breve, a gente promete. Agora vamos passar pro terror do baile. É inacreditável o que está acontecendo com a educação no Rio de Janeiro agora. 640 mil crianças que estudam nas escolas da prefeitura descobriram simplesmente que o horário mudou, que a escola agora dura menos tempo. Descobriram que não vão ter mais recreio, que algumas refeições foram cortadas. Onde tinha fruta e lanche no cardápio, agora virou farinha láctea. A Secretaria de Educação do Rio está alegando que não, mas todo mundo que estuda na rede está sabendo e sentindo na pele esses cortes. E cadê o material que ninguém tem previsão de quando chega ou se chega? E uniforme? E cadê os mediadores em sala para os alunos com necessidades especiais? Professor tem que ter tempo para o planejamento e tem que ter tempo para almoçar, tem que ter condições dignas para trabalhar. Existe uma lei chamada Lei de Diretrizes e Bases que determina o número mínimo de horas de aula e dias letivos e a Prefeitura do Rio não está cumprindo. Tem 17 dias no calendário publicado pela Prefeitura em que todas as crianças da rede só têm metade da carga horária, só ficam metade do tempo na escola. A Prefeitura está alegando que essas reduções de horário foram para cumprir 1/3 do planejamento exigido pelos professores. Mas a gente não pode garantir um direito reduzindo o outro. A gente quer que mais professores sejam contratados para garantir 1/3 do horário para o planejamento. Um grupo de mães, pais e responsáveis que estavam indignados com o que está acontecendo criou uma página no Facebook para chamar atenção para essas barbaridades. A página chama Pela Escola Municipal no Rio de Janeiro. Eles formularam 21 perguntas que a Secretaria Municipal de Educação vai ter que responder. Eles pediram para todo mundo curtir e compartilhar ao máximo a página. Eu peço, por favor, que você repasse essa mensagem. Educação pública não é favor nem caridade, é direito. No completo baile da maluquice, que é o governo Bozo, cada dia um terror diferente se destaca. Nessa semana, Gustavo Bebiano, braço direito de Jair Bolsonaro durante a campanha e ex-secretário-geral da Presidência da República, deu uma de marido traído, como foi muito salientado hoje, de corno, e vazou várias conversas para a imprensa e parece estar vivendo a decepção de seu grande amor. O que podemos esperar dos próximos capítulos dessa novela mexicana de baixíssima qualidade? Eu queria falar que no último programa a gente citou, né, já estava naquele embrolho de cai não cai e tal, e a gente citou uma reportagem com o Bebiano, uma matéria na época da facada. Setembro de 2018, no UOL. E eu falei, ali você percebe que há uma admiração... Um pouco além do normal. Eu não sei que se é além do normal, mas é uma coisa de uma paixão que não é uma relação, por exemplo, saudável política, né? De alguém que vai fazer articulação, como o Bebiano acabou... eu até fiquei um pouco surpreso, né? O Bebiano que fazia articulação com o Maia. Então, assim, você percebia que havia ali uma coisa de realmente mito, né? O Bebiano nada mais era, apesar de ser um advogado... O maior bolsominion de todos. O bolsominion que mais chegou perto do homem. E, assim, isso ficou muito nítido, né? A gente fica brincando aqui com essa coisa de... Capitão. Isso ficou muito nítido com essa coisa de amor hétero, que eles mesmos falam, né? Paixão hétero. Abraço hétero, beijo hétero. Qualificar os afetos. A gente fica aqui com medo até de fazer alguma brincadeira e de soar homofóbico, então antes de mais nada, né? Mas, cara, não sei se a psicologia explica, o Freud talvez explique. Fica muito claro que esses caras têm uma tara, um tesão no Bolsonaro e nos filhos, que é algo inexplicável, que é algo que ultrapassa a política, a admiração como liderança política que o Bolsonaro, enfim, possa ser. E isso ficou muito claro, ele falando, meu capitão, eu só fiz o bem. Nossa, é patético. Isso não é justo, capitão. Isso não é justo. Você está sendo envenenado. Cara, é o teor. Tem um mistério, Caio, que é o seguinte, não sei se vocês podem me esclarecer. O Bebiano, a gente ficou sabendo essa semana, chama o presidente da República de capitão. Hoje nós ficamos sabendo que o Onix, ele pede para ser chamado de Onix, Lorenzoni, chama o presidente da República de tu.
Alguém chama o Bolsonaro de presidente? Pois é. Eu acho que ele pede pra se chamar de Onix porque tem um Pokémon chamado Onix. Eu acho né? que isso é verdade, tem um Onix, é verdade. Isso foi engraçado, porque assim, o presidente é mais capitão, né? Ou sei lá, não sei. Pra eles, de repente, não. Acho que a patente de presidente é maior. O presidente é é tipo transitório. comandante em chefe. Mas eu presidente é acho que transitório. Tipo, manda no essa general, galera cara. tem Lambe-botas, essa né? galera tem tesão e farda, né? É isso. Enfim, o bolsominion, de uma maneira geral, pelo menos os mais exaltados... Lustra Coturno com a língua. Os mais exaltados que nós vemos aí, famosos, né? Inclusive, eu tô de bota porque eu vim do campo. Não, hoje. Daniel, essa tá. bota do Daniel não fala português, não. Mas tem tesão por farda, né? Eu tô aqui com um dos grandes jornalistas do Brasil e eu me sinto muito à vontade a falar, né? Porque da mesma maneira como tem grandes jornalistas, também tem jornalistas patéticos, lambe-botas, etc. Um dos grandes expoentes desse tipo, na minha visão, e aí eu coloco, eu tô colocando a minha responsabilidade diante disso, é o Alexandre Garcia, né? Um sujeito que foi porta-voz do governo ditador do Figueiredo, né? E que agora, tão logo o governo Gonzo tomou posse, saiu da Globo, né? E na semana seguinte estava vestido de farda, dando palestra para soldado no quartel. Comentando o tweet da PM do Rio. Você sabe como ele caiu do governo Figueiredo? Por favor. Conte. Ele posou mais à vontade para uma revista. Sim, eu lembro da foto. Cueca Samba Canção. Cueca Samba Canção, eu lembro a foto. A foto Cara, eu já vi. o Alexandre Garcia, ele respondeu. Outro dia apareceu pra mim lá, porque eu seguia a PM no Twitter, né, por obrigações profissionais e tal. E apareceu lá ele comentando, tipo, parabéns aos valorosos. Sim. Cara, pela é chacina? patético Pela o senhor. chacina. Não sei se foi exatamente. Foi pela chacina no Falha Fogueteiro. Eu não lembro qual foi o caso. Foi agora recente. Mas, de qualquer forma, é um senhor de idade, um jornalista que, enfim, né? Beira os 80 anos 40 anos já. de Globo. Fica comentando tweet de PM, sabe? É patético. É um mídia de 19 anos, que é estagiário que tá escrevendo. Não, o Alexandre Garcia que foi precursor de fake news, não necessariamente que ele colocou, mas assim, na época que fake news era por e-mail, ali... Que era só mentira, né, que se chamava. Não, era Alexandre Garcia demitido da Globo por falar a verdade. Era um comentário reaça qualquer no do Carnaval, né? Acho que tem um que é aquele do Carnaval. Tinham vários. E aí ele sempre era demitido da Globo por causa de falar a verdade. Sabe que ele foi, durante muito tempo, funcionário do Banco do Brasil? Não sabia disso. Ele ia trabalhar? Não sei. Isso não sei. Tem que melhor pesquisar. 2 anos atrás, o último a me processar foi o Alexandre Frota. Ele perdeu. Mas é melhor. Mas peraí, por que ele te processou? pelo Alexandre Tem que colocar no currículo. Por que ele te processou é mais importante do que o da vitória. Ele me processou por conta de um artigo que eu escrevi a respeito de uma visita que ele fez ao então novo ministro da Educação do governo Temer, o célebre Mendoncinha, né? Mendoncinha que ficou na chuva, não conseguiu se eleger senador. E era um texto sobre o ministro, mas aí ele me processou, ele perdeu e o hoje deputado Alexandre Frota não recorreu. Mas eu não me lembro exatamente quanto tempo o colega Alexandre Garcia ficou no banco. Também não sei dizer, não serei leviano, se ele chegou a exercer o jornalismo ao mesmo tempo em que trabalhava no banco. O jornalismo ele nunca exerceu. Fica a curiosidade. Relações públicas. Porque é pela coincidência, né, dele ter sido, né, enfim, assessor na ditadura e ter funcionário. Porta-voz. Agora é curioso, cada um faz a sua escolha, mas houve ditadores com assessores de imprensa fizeram a sua escolha, que eram bons jornalistas. E isso faz parte. Por que eu não vou reconhecer? Costa Silva era o Carlos Chagas, acho. Carlos Chagas. Sim. Tremendo jornalista. Morreu há pouco tempo. Tremendo. Sabe que o louco do Jânio Quadros, o assessor de imprensa dele era Carlos Castelo Branco, um dos maiores jornalistas da história do Brasil. Então tem essas coisas, mas obviamente que não dá para botar no mesmo patamar Carlos Chagas e o Alexandre Garcia, né? Aí é brincadeira. Sim. Mas vamos falar sobre essa política. política, A gente estava falando do Bolsonaro e do Bibiano. Né? É uma loucura o que está acontecendo no Brasil. Acho que eu mostro que a monarquia não funciona, né? É uma coisa inacreditável, assim. Que os príncipes estão todos brigando. Imagina ter 3 príncipes igual... São um monte de príncipe brigando, o poder público não se indá, eu interrompo o Fagner, ele fica frustrado. Porque me interrompe, aí eu esqueço o que eu vou falar, né? Enfim.
Mas o que eu queria falar é isso. Assim, eu estava uma semana aí afastado e estava no rincão do Brasil. E eu queria falar um pouco da minha experiência comparando o que está acontecendo no Brasil, o Brasil real, onde eu estava, comparando com o que acontece nas grandes cidades, né, onde a vida, vamos dizer assim, é mais pueril. E é insalubre acompanhar o noticiário brasileiro atualmente. Assim. Eu tenho a dizer que eu estava bem, assim, que eu estava afastado e estava, enfim, tocando a minha vida e tocando meu trabalho e afastado dessa loucura. Quando parei para ouvir os áudios lá da conversa do Bebiano com o presidente Gonzo. É uma coisa inacreditável. Como é que pode parece uma discussão de relação, uma DR, aquilo ali era para estar no programa da Sônia Abrão na Rede TV à tarde. Tem um teste de verdade com aquilo, isso é legal. Diálogo, né? A voz de decepção do secretário-geral da presidência falando em tom choroso, né? Não, capitão, isso não está certo, capitão. Que não sei mais o que, capitão. Ao outro lado, com todo o respeito aos taxistas progressistas do Brasil, o outro lado parecia o taxista reaça respondendo ao... O nosso tio, né? O nosso tio. O tiozão do almoço de domingo. O tiozão do almoço de domingo, né? Com aquele tom do tá ok, não sei o quê. Ele fala tá ok mesmo. Manda abraço depois do áudio. Um abraço aí. Fica aí. Um abraço. Aí fala abraço de novo. Não, e assim, só pra falar sobre uma questão até mais de segurança, cara, que loucura que os caras se comunicam por WhatsApp. Não, então, parece que a BIM recomendou já não mandar. Mas é porque o telefone encriptado não tem WhatsApp. Não, mas peraí. Isso aí é porque eles se comunicam... quer dizer, eu não vou supervalorizar a inteligência deles, não. Mas nesse caso específico, você comunicou pelo WhatsApp porque o Bebiano quis vazar, quis dar os áudios, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, mas... Não vazou, não descobriram. Foi uma praxe. Mas aí o responsável, o presidente, tem que falar, não, eu não vou cair nessa, mas eu sou um imbecil. Mas aí o ministro... Vou ligar pra ele no meu telefone encriptado, o ministro da Casa Civil vazou um áudio porque ligou sem querer pro telefone. Gente, pelo amor de Deus, né? Então... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, é uma dúvida. O Bolsonaro diz publicamente, ele sustenta a versão do filho de que era mentira que o Bebiano tinha conversado 3 vezes com ele no dia. Obviamente eles conversaram, está provado que conversaram. Vocês acham que ele supunha que o Bebiano não teria coragem de revelar os áudios, ou ele acha mesmo, e aí é um negócio mais grave, porque aí é uma coisa de maluquice, que ele achou, que ele achava que não tinha falado com o Bebiano. No áudio ele diz que não é falar. No WhatsApp não é falar, não é conversar. Eu falei com você, a questão da Globo, a questão da viagem. Não é falar. Falou, não, mas aí não é falar. Não, esse governo... No WhatsApp não vale. Todos nós sabemos que esse governo não preza nem pela inteligência, né, nem pelo bom senso, né? Enfim... É muito surreal. Qual é a resposta, Fagner? Muito surreal. Qual é a resposta? Fico sem saber. Todas elas são ruins. Agora vou fazer uma confissão que um jornalista, um repórter não deveria fazer. É por essas e outras que eu não uso o WhatsApp. Eu sobrevivo sem grupo de família, grupo de pai de escola. É o meu último refúgio de serenidade. Eu não uso o WhatsApp. Só deixar tudo gravadinho, né? A gente tem que saber que tá tudo gravadinho. O nosso estúdio está estourando, eu preciso fazer uma pergunta importante para vocês. Vocês acham que a cada crise, a cada tempestade em copo d'água, literalmente, que esse governo faz, cada vez mais eles caminham para a tutela dos generais? Como assim tempestade de copo d'água? Eles arrumaram uma coisa que podia ser muito pequena numa puta crise. Eu acho que pura inabilidade política do Carlinhos. Transformaram algo que poderia muito bem sobrar pro Luciano Bivar, que é o presidente de fato, dono do partido, que é o responsável pelas contas em Pernambuco. Esse pepino, ele resvala no Bolsonaro. No Bebiano, talvez machucasse mais realmente. Eu acho que assim... Para 50 dias de governo, alguém que tem uma popularidade ainda alta. 50 dias de governo era pro governo estar tratorando tudo, amigo. Eu acho que sempre foi assim. Eu acho muito inabilidade política mesmo você tratar causado pelo príncipe Carluxo. Uma crise que é uma crise completamente contornável. Vamos falar o português correto. São 30 partidos, quase todos eles deviam ter laranja com mulher. Mas não, a questão toda é o seguinte, faltou pra mim, aí entra burrice, mau caramba, e inabilidade política, que a gente sempre fala a gente vem falando isso há 2 anos, há mais de 2 anos,
que esse governo é um governo baixo clero, é um governo que não, enfim, que ascendeu ao poder, né, de maneira, vou usar talvez uma palavra inadequada, a gente pode rever depois aí numa outra discussão, mas de maneira inesperada, que eu acho que talvez nem eles próprios imaginassem que poderiam chegar a ser eleitos, né, a serem eleitos. Então eles não têm traquejo com, a máquina pública, tanto é que aí a gente ouve vários relatos de vários órgãos e ministérios, etc., dizendo que a máquina pública ficou parada, sobretudo durante o período que o Bolsonaro estava internado, ficou absolutamente parada, nada era decidido. É um governo que não tem inabilidade para poder articular politicamente. É um governo que não está acostumado a se relacionar com a imprensa, como um governo, como estadista está acostumado a se relacionar com a imprensa. Então é isso, assim, o baixo clero está no poder, a gente só não sabe quanto tempo isso vai durar. Chegou a um ponto de surrealidade o que está acontecendo, que a gente olha para todos os atores, os principais atores políticos do Brasil, e vê no Rodrigo Maia uma figura de estadista. Isso, liderança. De tão surreal. A maior liderança política hoje é a pergunta sobre o preso dos generais. O Jânio de Freitas publicou um artigo hoje na contracorrente do... Um grande genial, um genial ele. O Jânio é um gênio, contracorrente da interpretação geral. Ou seja, ele mostra que os generais, pela boca do general Mourão, tentaram acalmar e manter o Bebiano e perderam. Ou seja, eles ganharam mais um ministro, no lugar do Bebiano, mas eles perderam. Ou seja, quem se fortaleceu foi a família Bolsonaro. Agora tem uma coisa que é a seguinte, a cultura da caserna. Os americanos liberaram milhares de documentos recentemente, muitos mostram o esforço do então ministro coronel Mário Andreasa, em 69, para ser presidente da República. Ele não foi presidente, entre outras coisas, porque havia uma lógica ali. Um coronel não pode mandar em generais 4 estrelas, general de exército. E os caras criaram agora, na pasta do Bebiano, uma situação que gera grande desconforto nas Forças Armadas. O ministro passa a ser um general de divisão, ou seja, um general 3 estrelas. E há um secretário que é um general de exército de 4 estrelas. Então, isso é uma coisa, mesmo do ponto de vista da cultura da caserna, cultura castrense, há muitas tensões ali, né? E, de fato, os generais tentaram baixar a bola, e isso é um retrato do Brasil 2019, os generais estão entre o que... São sensatos. Até agora, o que há de menos alucinado, e eles perderam. E, aliás, no futuro, é uma grande biografia a ser feita, que é a biografia do vereador Carlos Bolsonaro. Gente, é evidente que nessas relações há muitas coisas que a gente não tem nem ideia. Claro. Né? Alguém? Bom, só fica uma reflexão aí, que o Anticast cobriu bastante esse assunto do Bebiano e tal, e foi falado sobre a questão de que os caras de fato estão em campanha eterna. Você percebe isso na comunicação do Carlos, principalmente no Twitter, que ele está em campanha eterna. Mas talvez essa ideia... Esqueceu a vereança. Né? Não, a vereança é pro caralho. Essa ideia da campanha eterna que eles pegaram do Trump e tudo mais, que o Trump aí, presidente, não para de fazer campanha para a eleição seguinte, eu acho que ela não combina com o presidencialismo de coalizão brasileiro. Porque você não tem que colocar muita gente na linha que tá querendo grana. E hoje, claramente, os caras lá foram lá, votaram contra, pesado, 360 a 50. O próprio Bivar votou contra. O próprio Bivar votou contra, o que se fosse parlamentarismo tinha caído do governo. E ficou bem claro que eles querem o deles. E aí vamos ver se eles vão ter habilidade política para negociar tudo do zero de novo, porque agora rolou quem disse que a boca foi sua. Então, mas a gente tem que encerrar, porque o estúdio já está estourando a hora. Então esse foi o lado B número 91. Lembrando que agora... o lado B veste esquerda. Você pode ter 10% de desconto nas compras do site da Veste Esquerda usando o código promocional lado B. Você ainda pode ouvir nossos episódios no Spotify ou no tocador de podcast celular favorito ou assinando o feed no site da Central 3. Falando nela, conheça o nosso campanha de financiamento contínuo da casa da Central 3 em apoia.se/Central3 e saiba como colaborar para manter a qualidade e independência do conteúdo da casa. Estamos aí em todas as redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E o nosso site lá do B do Rio, volta e meia pinga alguma coisa. Bom, convido também a todos, fazer um jabazinho interno, a ouvir o Central Cine Brasil, o podcast aqui da casa, do nosso amigo Paulo Júnior, que ele fala muito sobre cinema, ele é um
estudioso da área. E o tema dessa semana é justamente o Festival de Berlim, onde foi lançado o Or-Concurso Filme Marighella, mas tem uns outros filmes brasileiros que foram premiados, e ele cobre isso lá muito bem, porque o Paulo Júnior nessa área é craque. Boa noite, Caio Belandi. Boa noite, agradecer ao Mário, uma honra realmente recebê-lo, um programa de altíssima qualidade, e ficar aí na expectativa do filme, né? Boa noite, Daniel Soares. Boa noite, muito obrigado ao Mário pela presença, grande programa, até a próxima. Boa noite, Fagner Torres. Bom, vou falar um pouquinho mais, já que na abertura eu falei pouco, mas vai ser rápido, prometo. Dizer que, enfim, estou aqui com o Mário, que junto com o Juca Kfouri, e principalmente José Trajano, Jânio de Freitas e Lúcio de Castro, são as referências jornalísticas que eu tenho no momento, há algum tempo no Brasil. Né? Como jornalista, me espelho no que eles escrevem, no que eles apuram, no que eles acreditam. Então, é um orgulho muito grande estar aqui. Né? E falar que, enfim, para a galera que comentou aí, que sentiu minha falta no último programa, etc., o programa foi maravilhoso. Eu estava bem, eu estava, como disse na semana passada, no áudio que mandei, estava em várias comunidades. Estava rouco? Isso aí foi quando saiu o gol do Luciano aos 47 do segundo tempo. Aí eu fiquei rouco, realmente, acompanhando lá no interior. Mas aí eu estava, enfim, visitando várias comunidades quilombolas, enfim, conhecendo, né, na verdade, porque eu nunca tinha ido a uma comunidade quilombola antes, e fui uma no interior do Brasil, né, numa parte bem afastada, bem no meio, né, do Brasil profundo, e é impressionante, assim, realmente o que eu costumo dizer, esse tipo de, entre aspas, passeio que eu fiz, porque eu não fui lá para passear, fui para trabalhar, serve como esquina da vida mesmo de quem quer conhecer a humanidade, quem quer conhecer o Brasil de verdade. Enfim, eu estive pelo menos em seis comunidades, com lideranças, com pessoas, etc., e vi que realmente, se essa galera não produzir, quem é do campo e quem é da cidade não come. Eu tive... hoje a gente tem na presidência da República um sujeito que disse que visitou uma comunidade quilombola e que eles não fazem nada e que pesam mais de 7 arrobas. E eu fui numa comunidade quilombola, no interior da Bahia, que assim, eu não tenho... Se eu for dizer aqui a quantidade de produtos que eles produzem e comercializam, o programa vai durar 3 horas, porque é uma quantidade infinita. Eu vim direto do aeroporto para cá, com a minha mochila tá pesando quase 40 quilos de coisas que eu trouxe, só de comer e beber, né? E é isso, assim, quem puder visitar uma comunidade quilombola, assim como uma comunidade indígena, e conhecer o Brasil de verdade, não o Brasil da cidade grande, aqui, o Brasil egoísta da cidade grande, que faça isso, seja a passeio ou a trabalho. Fica o meu recado, obrigado, Mário, pela presença, e até o programa 92. Mário, muito obrigado pela sua presença. Como é que faz para comprar seus livros e as datas dos próximos lançamentos aí, se você já tiver? Gente, eu que agradeço. Prometo que amanhã de manhã, quer dizer, o cara acorda tarde, que ele dorme tarde. Vou falar com o Lúcio de Castro para ele tomar vergonha. Já falei aqui 1 milhão de vezes. O Cima já falou com ele, não tomou vergonha? O Cima já falou, Mário, por favor. Vou me juntar então ao movimento. Obrigado, Mário. Muito obrigado, valeu. Bom, saiu agora a 8ª reimpressão de Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, da Companhia das Letras. Está nas melhores livrarias e também as melhores livrarias estão na internet. No fim de maio sai o meu novo livro que se chama O Ano do Apocalipse, uma biografia de 2018. A editora ainda é segredo. E no ano que vem sai o primeiro dos 2 volumes da biografia sobre Carlos Lacerda pela Companhia das Letras. Em 2021 sai o 2º volume. Valeu! Bom, fiquem aí ligados, então. Até semana que vem no Lado B 92. Quieto, você não morre. Quieto. Entra, cara. Vai, porra. Quieto, filho da puta. Não, peraí. Ajoelha, caralho. Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Temos presente em nossos estúdios Carlos Marighella. Esta mensagem é para os operários de São Paulo, da Guanabara, Minas Gerais,
Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, incluindo os trabalhadores do interior, para criar um núcleo do Exército de Libertação. Carlos Marighella. O poder pertence ao povo. Carlos Marighella. Nosso lema é unir as forças revolucionárias. Em qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Carlos Marighella. Podem surgir dos bairros, das ruas, dos conjuntos residenciais, das favelas, mucambos, malocas e alagados. O desejo de todo revolucionário é fazer a revolução. Cada patriota deve saber manejar sua arma de fogo. Carlos Marighella. Aumentar sua resistência física. Carlos Marighella. O principal meio para destruir seus inimigos é aprender a atirar. Carlos Marighella. Carlos Marighella, atenção, atenção, atenção. Apostos para o seu general, 1000 faces de um homem leal. Vamos. Apostos para o seu general, 1000 faces de um homem leal. Protetor das multidões, encarnações de célebres malandros, de cérebros brilhantes reuniram-se no céu. E o destino de um fiel seu, sabe que Deus quer consumado. É o que é, assim foi escrito. Mate o mito, um maldito sonhador, bandido da minha cor, um novo Messias. Se o povo dormia ou não, se poucos sabiam ler, iam morrer em vão, lese louco sem saber. Coisas do Brasil, super-herói mulato, defensor dos fracos, assaltante nato. Ouçam, é foto e é fato, há planos cruéis, tramam 30 fariseus contra Moisés, moro. Reaja ao revés, seja alvo de inveja, irmão. Esquinas revelam a sina de um rebelde. Ao meu, ousou lutar, amou a raça, honrou a causa que adotou. O aplauso é pra povo. Revolução no Brasil tem um nome. Veja um homem, sei que é ser um homem também. A imagem, o gesto, lutar por amor. E de gesto como sequestro do embaixador. O resto é flor, sem ter festa eu vou e eu peço. Leio meus versos e o protesto é show. Presta atenção que o sucesso em excesso é cão que se habilita a lutar. A fome brita, horrível a todo ouvido insensível que evita escutar, acredita lutar. Quanto custa lidar a cidade, chama a vida, quem vai por quem ama, quem clama por socorro, quem ouvirá, crianças, velhos e cachorros sem temor. Clara, meu eterno amor, sara minhas dores. Pra não dizer que eu não falei das flores da Bahia, de São Salvador, Brasil. Capoeira mata um, mata mil, porque me fez hábil como um cão, sábio como um monge, arte reflexo. De longe homem complexo, sim, confesso que iria ver Davi matar Golias. Nos trevos e cancelas, becos e vielas, guetos e favelas. Quero ver você trocar de igual sobre os degraus, precipícios e vida difícil, o povo feliz. Quem samba fica, quem não samba, camba. Chegou, salve geral da mansão dos bambá. Não se faz revolução sem um fura na mão. Sem justiça não há paz, é escravidão. Revolução no Brasil tem um nome. Carlos Marighella. Apostos para o seu general, 1000 faces de um homem leal. Vamos, apostos para o seu general, 1000 faces de um homem leal. Marighella, essa noite São Paulo, o anjo vai morrer por mim e por você, por ter coragem de dizer. Todos nós devemos nos preparar para combater. É o momento de trabalhar pela base, mais e mais pela base. Chamemos os nossos amigos mais dispostos, tenhamos decisão, mesmo que seja enfrentando a morte. Porque para viver com dignidade, para conquistar o poder para o povo, para viver em liberdade, construir o socialismo, o progresso, vale mais a disposição. Cada um deve aprender a lutar em sua defesa pessoal, aumentar sua resistência física, subir ou descer por escarpas e barrancos. À medida que se for organizando a luta revolucionária, a luta armada, a luta de guerrilhas, que já venha com a sua arma. Atenção, 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 atenção. Muito obrigado, Marighella, pela sua participação. Carlos Marighella. Muito obrigado, Carlos Marighella. Carlos Marighella. Carlos Marighella.